3, 2, 1. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Gamer Profile Podcast. O podcast que tem a responsabilidade de fazer um 360 no meu convidado ou na minha convidada. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Celso O'Donnell, profissional da indústria de games com 11 anos de experiência entre a Blizzard, a Santa Monica Studios, muitas histórias que não pertencem a esse podcast, porque esse podcast pertence à minha convidada, que está aqui comigo, Daiane Cris de Andrade. Seja muito bem-vinda. Como é que você está? Tô ótima, muito obrigada pelo convite, Celso. Saudade de você, né? A gente que se conheceu tem 10 anos já. Uhum. 10 anos, foi 2015 que eu te conheci. Então, muito bom estar aqui falando com você. Obrigada pelo convite. Espero que o pessoal goste aí do nosso papo. Pô, com certeza, cara. Obrigado você por aceitar. Você tá certíssima. Fazem 10 anos que a gente se conhece. A gente tem uma história aí que se misturou em alguns momentos, principalmente no final da minha carreira da Blizzard, na época que eu trabalhava com Hearthstone ainda. Mas muita coisa bacana aconteceu e a gente tá aqui para contar um pouco dessa história, mas não só dessa história. Se você tá aqui para ouvir todas as histórias da Blizzard, você tá no lugar errado. A gente tá aqui para ouvir todas as histórias da Daiane e todas as histórias da jornada que fez ela se tornar quem ela é hoje com a ótica de games. Essa é a proposta do podcast no final das contas. Mas, Daiane, eu queria te agradecer muito por você estar aqui, por alguns motivos. Um, porque você é uma pessoa muito agradável e é um prazer estar podendo conversar com você. Dois, porque eu sei de camarote que você tem uma profissão que exige muito de você. Então, você chegar em casa e ainda ter disponibilidade para poder fazer esse tipo de coisa, mesmo que seja, eu espero uma coisa prazerosa, é uma coisa que demanda tempo. E por último, porque de todas as pessoas com quem eu conversei no Gamer Profile Podcast até hoje, você é a primeira pessoa que eu posso falar que é uma colega de profissão, não só na indústria de games, você é uma colega de profissão na função pela qual eu fiz por muitos anos. Então eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, bem diferente de todas as outras que a gente já teve até agora, que mais uma vez é a proposta do show. Então obrigado mesmo, de coração. Vamos falar um pouco dessa história então, começando com a Daiane menininha. Daiane, eu já vou começar, toda vez que eu pergunto para uma mulher, eu tenho que ser delicado. Eu posso perguntar a sua idade? Pode, Quantos tá anos você tem? tranquila. Eu tenho 35, acabei de fazer 35. Caramba, outra coisa que eu tava pensando antes de a gente entrar na live hoje, eu pensei assim, cara, se alguém me perguntasse assim, qual que é a idade ideal para você ser community manager? Eu diria os 30s, ali, os 30s. Os 30 e alguma coisa, eu acho que é o lugar onde você tá mais casca grossa, com mais energia e mais conectado com o universo. Eu com 45 agora, eu vejo que eu falei assim, ó, eu penso assim, eu acho que deixa para uma outra geração essa parada aqui, mas legal, 35 anos é uma idade que realmente está alinhada com o que eu pensei. Então, se você nasceu, se você tem 35 anos, você nasceu em 1990, você tem exatamente 10 anos a menos do que eu, você nasceu em 90, então a gente acha que vai ter muita coisa para conversar do seu início. Eu queria perguntar para você da primeira memória que você tem em olhar um videogame, em tocar um videogame, qualquer primeira coisa que passa pela sua cabeça com a Daiane pequenininha. E é onde você estava no mundo nessa época. Olha, eu estava em Passos, né, minha cidade natal, no interior de Minas, uma cidade pequenininha. Estava na casa da minha avó, no chão da sala dela, brigando com meu tio, que tem a mesma idade que eu. Ele nasceu em janeiro, eu nasci em setembro. Ele tinha um videogame e eu implorando para ele deixar eu jogar. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, para a gente jogar Sonic. Ah, que Aí eu legal. implorava para ele deixar eu jogar. Então, mas eu só podia jogar quando ele cansava, né? Então aí ele cansava e aí ele deixava eu jogar, né? Então assim, hoje eu adoro a SEGA, gosto de ficar acompanhando e Sonic foi o meu primeiro jogo mesmo que eu joguei. Eu nunca tive console, né? Agora eu tenho, né? Mas quando eu era criança, adolescente, eu venho de uma família muito humilde, né? Nessa época, inclusive, eu morava na roça. Quando eu É ia mesmo? visitar os meus avós na cidade, que eu jogava, né, na casa da minha avó. A gente ia almoçar lá dia de domingo e tal. Então, assim, eu morei na roça até os meus 9 anos, mais ou menos, 9, 8 anos. Então, eu ia estudar na cidade, então eu passava a semana na casa do meu avô paterno, né? E aí, final de semana, eu ia para a roça para ficar com os meus pais, mas ainda no bingo, no final do dia, lá no meio do dia, a gente ia para casa da minha avó almoçar lá pelas 2 horas da tarde, depois eu ia para casa do meu avô. Quando eu falo vó, é a mãe da minha mãe. Quando eu falo vô, é o pai do meu pai. É assim Ok. que eu separo quem que é, né? Mas era assim, e aí foi assim que eu tive o primeiro contato com videogame.
eu sempre fui uma criança muito moleca. Eu não parava quieta, eu era hiperativa. Hoje eu sei que eu tenho TDAH, né? Mas eu era muito hiperativa, eu não parava quieta. Então eu gostava de ler gibi, de revista. Eu aprendi a ler, eu tinha 5 anos, então eu gostava, pegava as revistinhas dos meus primos e tal, para ler tudo. Então eu era muito ativa nisso. E quando eu tinha por volta dos 12, 13 anos mais ou menos, a minha madrinha, a irmã dela, né, tem 2 filhos, e um dele tinha o. Ai, meu Deus, como é que chama agora? Do Mário. Ok. Isso. E aí eu jogava também com eles. Então, assim, gostava muito de ir para lá para poder jogar. Então, assim, eu sempre joguei videogame na casa dos outros, porque a gente não tinha condições de comprar videogame. Então, eu entrei no mundo dos games assim, e são as melhores lembranças que eu tenho, porque eu consigo lembrar até da dor do calo do dedo. Caramba! Dai, como você nasceu nos anos 90, quando você fala Sonic, eu imagino que você esteja falando do Mega Drive. Isso, E o Mario está falando do Super Nintendo, no caso, né? sim. Legal. Ele E, da fitinha, de soprar. sim. Cara, eu acho o máximo, é um shout-out pra pequena que tá aí no chat com a gente, porque no início da minha conversa com ela, a primeira coisa que ela jogou na conversa que me tirou o chão, assim, em termos de não ter ideia que era o fato, é que ela passou uma boa parte da infância dela no Japão. Eu não sabia disso, eu não fazia ideia disso, e fez com que a gente trouxesse a conversa para lugares que eu não imaginava que a gente ia. Você ter tido uma criação na roça é uma coisa que eu não imaginava. Isso é muito interessante. Claro que você falou que você teve origens humildes e tudo, mas e você teve pouquíssimo contato com videogame, acho que por causa disso também. O que Sim. você lembra da roça de mais especial, assim, de mais bacana que você acha que construiu você, que te calejou para a vida de uma forma positiva? Olha, eu ficava muito sozinha na roça, né? O meu pai e a minha mãe, eles eram, eu não sei se é isso que fala, retireiro, Hum, tiravam leite de vaca e cuidava mesmo da fazenda de outras caramba. pessoas, né? Então nós morávamos na casa do caseiro, de caseiro da fazenda. Então minha mãe e meu pai passava o dia no curral, nessas coisas, e eu e a minha irmã é 2 anos mais nova que eu, a gente ficava sozinha dentro de casa. Então, assim, a minha mãe inventava histórias para a gente não ficar saindo muito de dentro de casa. Então, ela falava que gavião pegava a criança e levava embora, criava mil e uma histórias. Mas eu sempre fui aventureira, corajosa, eu não estava nem aí, deixava minha irmã sozinha dentro de casa e eu simplesmente pegava, roubava os cavalos que ficavam no estábulo e saía para andar a cavalo, sozinha, 6 anos. Meu Deus do céu. Quantos Nunca anos caí tinha de sua cavalo, irmã? 4. 4 anos. E ela ficava sozinha dentro de casa. E você nunca caiu do cavalo? Nunca caí de cavalo. E eu, assim, eu sabia colocar a sela no cavalo. Então, eu colocava a sela no cavalo, fazia carinho do cavalo, subia e saía por aí. Aí eu ia perto do chiqueiro, eu ia pegar a fruta, então tinha um pomar gigantesco na fazenda, então parava o cavalo lá, aí eu ia pegar manga, pegava chama aquela outra frutinha, aí eu esqueci o nome, uma verdinha que parece uma estrelinha, Ixi, não não sei. lembro o nome. Era muita fruta. Então, assim, ficava comendo amora, Ai, que delícia. goiaba, jabuticaba, aí cansava, voltava para casa. E aí, às vezes, outra coisa que eu gostava muito de fazer também é quando a minha mãe me acordava cedinho, coisa assim, de 5 horas da manhã, eu acho que às vezes até antes disso, e me chamava para ajudar ela a dar mamadeira para os bezerros. E aí eu ia ajudar ela a dar mamadeira para os bezerros. A gente não deixava o bezerro mamar na vaca, Hum, porque atrapalhava a produção de leite dela e tal. Então, a gente pegava o leite da vaca, colocava em mamadeiras e dava para o bezerro. Porque a gente deixava a vaca só na máquina para tirar leite. Aí eu adorava. Aí eu ficava sentada assim, cada bezerro tinha sua casinha, tipo casinha de cachorro. Então eu sentava, colocava o bezerro assim na minha perna e ficava dando mamadeira. Então eu tenho ótimas lembranças de morar na roça. Então, assim, me fez aprender a admirar esse simples. Eu tenho muita saudade, assim. Eu falo assim, meu Deus, meu sonho é morar num cantinho assim, isoladinho. Precisa ter internet, porque eu não fico sem o meu streaming e sem uhum, poder jogar meus joguinhos, mas adoraria, porque eu tenho ótimas lembranças de como eu era livre, sabe? E sim. parece que o tempo é devagar, né, na roça. Não é Yeah. essa agitação, né? Então, tenho muitas boas memórias.
Eu era zoada na escola, porque todo mundo me chamava de da roça, né? Que eu era da roça, caipira, mas eu não tava nem aí. É. Porque Mas eu tinha orgulho de nas, morar. bom, a fruta que você estava se referindo era carambola? Isso, Então, obrigado, carambola. pequena, que ela mandou aí no chat. Eu não sabia o nome da fruta. Eu nunca comi carambola. Mas, Uma é, cê- delícia. bom, você já respondeu uma coisa que eu ia te perguntar, que era um follow-up, que você se vê voltando a viver nesse ambiente. A gente vai falar disso um pouco mais tarde também. Mas eu queria te perguntar, você mencionou a sua escola. Na sua escola, você falou que você era sacaneada porque você era da roça. A escola que você ia era na cidade, é isso? Você saía da Era na roça? cidade. Ah, entendi. Isso. Ok. E, Teve uma escola rural que eu cheguei a estudar, mas assim, eu aprendi a ler com 5 anos, antes mesmo de entrar no pré. Então, uhum. assim, eu era muito adiantada na escola. E aí eu atrapalhava as aulas. E como é que você aprendeu a ler, se não foi na escola? Eu ficava, que eu comentei que eu ficava muito na casa do meu avô, Sim. junto com o meu avô, a minha tia, ela tem uma farmácia e eu ficava muito com ela nessa farmácia, brincando e tudo mais. E ela era professora, né? Ela foi professora durante um tempo, então ela tinha um monte de caderninho e tal. E para me entreter, ela ficava me mostrando as coisas e mostrando as letras e me colocando para brincar, e aí eu aprendi. Então, quando eu entrei no prezinho, eu já sabia formar palavras, já sabia ler, tipo, a maioria das palavras, então eu atrapalhava muito as aulas. A professora começava a falar, tipo, ai, ó. Aí Gente, eu dava o ficava assim. spoiler já, né? Era complicado. Eu Dai, lembro das broncas. quando você ia para a escola, por mais que você não tivesse videogame em casa, você lembra de histórias ali de videogame aparecendo, de repente você tendo ou não acesso a eles, o fliperama, isso fez parte da sua vida dentro da escola ou não? Dentro da escola, não. Hum, Mas quando eu cresci mais um pouquinho, que eu tive uns amigos que eu descobri que tinha meus amigos que jogavam videogame, que jogavam essas coisas, eu tinha muito amigos homens, né? Então eu lembro de uma vez eu ir para casa de um amigo meu, né? Na verdade não era a casa dele, era a casa da avó dele, e lá tinha um fliperama. Aí eu nunca tinha visto um fliperama. Aí eu, que é isso aqui? Aí ele foi mostrar as coisas, aí eu, nossa, eu achei tipo surreal, aquela caixona, né, e tal. yeah. E aí eu tava lá sempre lá na casa dele também, né, para poder jogar junto com os meninos. E quando eles faziam os corujão, Hum, né, que o pessoal ia para lan house e inclusive tinha uma lan house que a gente ia, aí nisso eu já tinha o quê? Uns 14 anos mais ou menos. Tinha a cara de um orc na porta, assim, eu lembro direitinho. A cara de um orc. E 14 anos que eu tinha, foi o ano que lançou o WoW, né? Então, perfeito. e aí eu lembro direitinho, o pessoal ia pra lá pra jogar. Jogava aí, jogava CS, o que mais que eu via eles jogando? Era muita coisa que eles ficavam jogando lá. E eu ia lá e ficava junto, jogava Lineage. Ok, vamos chegar aí então. Então você teve o contato com a Lan House, você não tinha computador em casa ainda, eu imagino. Não, E não. aí você teve contato com a Lan House. Você consegue pensar qual foi o primeiro jogo que você sentou e jogou? Como é que você se sentiu? Você consegue puxar da tua memória alguma coisa em relação a isso? De PC? Aham. De PC foi WoW. Não, Acredite não, se não quiser. brinca. Acredite se quiser. Jogo, Foi WoW. nossa, A história é engraçadíssima. me Eu não conta. tinha computador. Eu não tinha Ah, computador em casa, né? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar. Aí hoje eu falo assim, minha mãe é doida. Eu namorava um rapaz de 21. anos Foi. 90, a selva. É a selva. É É outra isso época. mesmo. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Vou parar de ficar saindo do quadro. E ele tinha 21 e ele era viciado em World of Warcraft. Uhum. Então ele jogava muito. E eu ficava vendo ele jogar. Eu ia muito para casa dele, né? E eu ficava. Não, tô falando com você. Cala a boca, Siri. O que ela tá falando? Eu nem sei quem é que tá falando Ela quer aqui. contar a história também. Aí eu ia muito para casa dele, então eu ficava vendo ele jogar. Né? Eu não tinha computador em casa. Quando eu precisava usar computador para fazer trabalho de escola, pesquisa, eu usava o dele, inclusive, né? E foi assim que eu conheci e eu jogava, eu criei um personagem na própria conta dele, do jogo e tal, e era só isso. E aí o meu padrasto falou assim para mim, não vou te dar um computador. Aí eu quero. O que precisamos fazer para eu ganhar um computador? Aí ele, eu quero que você faça cursos.
né? Estude. Aí eu, beleza, bora lá, faça os cursos que você quiser, né? Naquela época a gente fazia curso de computação Uhum. ainda, né? Yeah. A época. Aí eu fiz, né? E ele me deu um computador. Inclusive, esse namorado meu da época pegou um amigo dele que pesquisou as peças, foi no Paraguai comprar as peças. Então, Nossa. montou um super PC para mim, baratinho, que comprou tudo lá e trouxe de lá para mim. Então, o jogo rodou, ó, nice no meu PC na época. Legal. Só que aí, para eu começar a jogar WoW, eu joguei um pouquinho, mas eu não tinha me interessado tanto assim pelo jogo. E aí eu brigava muito com esse namorado meu porque ele me dava atenção. E aí ele falou assim: olha, eu vou colocar o jogo no seu computador, da sua casa, né? E a gente vai fazer uma aposta. Se você não viciar, não gostar e não querer jogar junto comigo, assim, eu te dou o que você quiser. Aí eu, opa, já cresci o olho, né? Eu falei, eu posso Valeu. pedir o que eu quiser de presente? Aí tá, ele instalou o WoW no meu PC. E aí eu comecei a jogar e em uma semana jogando, eu já estava nível maior que ele, já estava mais viciada que ele e tal, e aí ele terminou comigo. No... ok. Foi. Bo- Pera, calma. Vamos por partes aqui. Vamos dissecar isso de algumas formas. Mas as formas interessantes. Primeira, qual foi o primeiro personagem que você criou? Eu criei uma bruxa, Ok. uma bruxa humana, Erk. e, e aí eu saí andando igual uma louca até o Westfall, morri, eu não sabia que dava release, então eu apaguei a personagem e criei outra. Aí Ok. eu criei uma Warrior Night Elfa, Ok. da Aliança, Sempre da aliança, Tia. então, no início. É, Ok. eu demorei bons anos para ir para Oida. Ok. O. Caramba, que loucura, cara. E aí, então, e aí você em uma semana, você jogou tanto que você abriu mão de ganhar o que você quisesse de presente dele, e ele Uhum. terminou com se você não se incomodar em falar, ele terminou com você por causa de ego? Porque assim, você tá mais, você joga melhor que Não, eu? não, porque eu tava muito viciada, eu dava atenção para ele, e aí, assim, ele chegava na minha casa pra gente sair, sabe? Ele Ah, tinha combinado comigo de sair, e aí ele chegava na minha casa, eu não tava pronta, eu não tava de banho tomado, eu tava jogando ainda, e naquela época, essa desgreta que tinha no WoW, que ah, você via que a hora que a pessoa deslogou. uhum, Lembra disso? Que você uhum, entrava na guilda, que olhava o nome da pessoa, que hora que ela tinha deslogado? Era um uhum. inferno isso, isso aí era um inferno na minha vida. Porque ele via a hora que eu tinha parado de jogar, porque aí era assim, às vezes a gente combinava de viajar, né? Minha mãe deixava eu viajar. Mas Outras é épocas. outra história. Mas eu viajava com ele, a mãe dele, família. Mas aí a gente combinava de passar o final de semana, por exemplo, na casa de uma amiga da mãe dele. Eles iam passar cedo para me buscar. E aí ele ligava para mim, né, na minha casa, aí eu falava que eu não estava me sentindo bem, né, e tal, que eu não Dá queria. aquela tossida. Quem Aí nunca? ele olhava lá e ele via que eu tinha deslogado fazia 40 minutos, então eu não tinha dormido. Como é que eu ia viajar e tudo mais, né? Então isso começou a virar briga. Ele não terminou comigo exatamente uma semana depois. Levou um tempo ainda, é só o modo de dizer, né? Sim. Mas foi isso que motivou, porque eu viciei demais, aí eu comecei a mentir para ele para não ter que sair, para não sair de casa, para não parar de jogar, né? Então você virava a noite jogando. E aí eu entrei numa guilda e fiz amizade muito fácil, fazia amizade muito fácil com as pessoas. Então eu ficava na época bem trilo ainda, conversando com o povo até altas madrugadas e tal. E aí eu chamei ele para entrar na guilda. E quando ele entrou, ele viu que estava todo mundo super entrosado comigo, aí ele ficava com ciúmes, Hum. né? Aí aquela coisa. Aí a gente terminou. Olha, eu não esperava ouvir realmente que o primeiro. Assim, você meio que jogou um dardo de olhos fechados e acertou, assim. Foi um tiro perfeito, né? Porque Foi. eu sei que você trabalha com a empresa e tudo agora, mas assim, acho que independente de você trabalhar para a empresa ou não, você estaria jogando World of Warcraft até hoje de qualquer forma. Faz parte da sua vida, Uhum, né? uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa engraçada. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, a minha mãe teve que esconder a fonte do computador porque eu tava quase repetindo de ano e não parava de jogar Diablo 1. Não parava. Era doença. E aí ela brigava comigo, ela me batia, ela falava que não ia deixar eu fazer um monte de coisa, me botar de castigo, escondia a fonte e saía de casa para trabalhar. Aí eu ia e achava a fonte onde ela tinha escondido, conectava de novo, jogava de novo e quase repetia de ano.
por causa disso. Eu queria te perguntar se World of Warcraft já foi nocivo na tua vida ali nos teus anos de Foi. adolescência. Me conta um pouco disso. Nossa Senhora, para minha mãe, é assim, o ou no inferno, sabe? Porque ela odeia esse jogo, ela, tipo, se amaldiçoa, mesmo hoje eu trabalhando com isso, tanta coisa que eu conquistei por conta desse comecinho ali, sabe? Uhum. Ela ainda odeia muito, porque eu dei muito trabalho para ela. É. Assim, eu nunca fui aquela adolescente que sentava e ficava o dia inteiro estudando em casa, né? Então, minha mãe se incomodava demais, ela queria que eu ficasse ali colada nos livros, só que eu achava entediante, né? Eu ficava assim, mãe, mas eu estudo na escola, mãe. Eu presto atenção na aula, eu tô lá mesmo, eu presto atenção, eu anoto as coisas que eu preciso anotar no caderno e tal. Eu chego em casa, faço a tarefa só e pronto. Eu posso dar mais o quê? Eu prestei atenção na aula. E ela brigava comigo. Aí eu, mãe, olha minhas notas. Minha nota não tá ruim, não. Porque quando eu comecei a jogar o WoW, eu estava no colégio. Eu não tinha Uhum. terminado ainda, Sim. né? Então, eu virava à noite jogando e ia pra escola no dia seguinte. Tipo, normal, né? Não sei como que eu dava conta. E aí, e nessa época ainda, eu fazia curso técnico à noite, De quê? de biodiagnóstico, que é o técnico de biomedicina. Uhum. E aí, ou seja, eu tinha a parte da tarde livre e a madrugada, né? E aí, de tarde, não tinha ninguém para jogar comigo, e eu então jogava de madrugada, né? E ela não me via estudando. Vai estudar, né? Eu falei, mãe, as minhas notas estão boas. Só que aí, nisso eu ainda conseguia convencer ela, né? Porque as notas não estavam sendo afetadas. Mas aí eu comecei a emagrecer muito. Hum. E aí ela começou a ficar preocupada. E aí, assim, os ossinhos aqui, assim, e tal, começou a ficar, tipo, muito aparecendo, o ossinho aqui, assim, da cintura, sabe? Eu comecei a assumir, porque eu não comia. Eu ficava no computador jogando e esquecia de todo o resto. Então, assim, ela, ela viajava, né? Ela combinava de sair com meu padrasto, de viajar. Saía ela, minha irmã e meu padrasto, passava o final de semana viajando. Então, eles iam, estavam no computador, eles voltavam, eu estava no computador. E a minha mãe deixava comida para mim na geladeira e ela voltava, tava lá ainda. Aí ela, você comeu? Aí eu não lembrava se eu tinha comido ou não, Uau. né? Você não E aí ela, lembrava. não. Aí eu não sei, comi. Não lembrava. Sinto muito, não posso ajudar Eu com não isso. estou falando com você, Silvio. Então, peraí, mas você, ao que você atribuía você não comer? Você estava tão imersa naquele universo que assim nada mais fazia sentido pra você, nada mais. Hoje eu sei, TDAH, né? O Ok. hiperfoco. O Uhum. WoW virou o meu hiperfoco. E aí, para um TDAH, quando ele tá no hiperfoco dele, nada tira. Se ele não colocar um despertador ou vier outra pessoa chamar, né? Ele não sente mesmo sono, não sente fome, porque o corpo ali, a gente tá. A dopamina tá no auge por conta do hiperfoco, né? Yeah. Hoje eu sei, na época eu não sabia. E aí eu não comia, então fui emagrecendo muito, e aí ela ficou muito preocupada. Aí ela simplesmente catou meu computador, desmontou inteiro, colocou numa caixa e guardou em cima do guarda-roupa. E Eu, como é que você ficou e aí eu fiquei pra desmamar? triste. Nossa, foi tenso. Mas assim, eu tava no último ano do colégio, tava no curso técnico, e aí o que eu fiz? Fui arrumar um trabalho. Aí eu comecei a fazer estágio no pronto-socorro da cidade. Então, assim, eu tinha coisa para fazer no período da manhã, da tarde e da noite. Eu tinha coisa para fazer, porque eu não gosto de ficar à toa, sabe? De não ter nada para fazer. Aí eu substituí o jogo pelo estágio, né? Aí ela viu que eu estava fazendo as coisas direitinho e tal, e aí ela deixou desmontar e eu consegui voltar a jogar o WoW. Aí ela falou assim, mas você vai ter que jogar moderadamente, não é para você virar à noite mais, Hum. né? Se você for jogar de noite, você não vai jogar de dia. Aí ela começou a fazer uns combinados comigo assim, aí eu aceitei e foi. Ok. Aí, assim, nessa época, a minha irmã engravidou. Minha irmã tinha 16 anos, eu tinha 18. Hum. E aí ela parou de implicar comigo de jogar WoW, porque significava que eu estava acordada de madrugada jogando e quando a neném chorava, quem pegava ela era eu. Então aí ela parou de brigar comigo por conta disso. Olha. Que aí a Gigi chorava demais de madrugada. E aí eu ia lá, pegava ela da minha irmã, porque minha irmã não acordava, gente. Minha irmã, quando dorme, é uma pedra.
Aí eu ia lá, pegava a minha sobrinha, trazia ela pro PC comigo, e aí eu botava ela no meu colo, assim, ó, a cabecinha aqui, e ficava jogando com Oh, ela. Ela ficava quietinha, ela andava um pio. Aí minha mãe parou de implicar comigo, né? Porque aí ninguém precisava acordar, porque eu tava acordada. olha só, gente. Ô, Dai, nesse momento, nessa progressão da conversa, normalmente a gente pinga em vários jogos até chegar aos dias atuais. Pelo que eu tô sacando, não vai ser o caso. Eu acho que em algum momento a Não, gente vai chegar em Hearthstone, mas entre é, World of Warcraft e Hearthstone, teve algum jogo que chamou a tua atenção, que marcou um período da sua vida ou não? tem, tem. Na Ok, verdade, tem de console antes de eu entrar em jogo de PC, né? Eu ok. gostava muito de jogar no Play 2. Hum, Como é que chamava o jogo, gente? Eu jogava muito Fatal Frame. Eu era apaixonada em jogo de terror na época, né? Quando eu tinha uns 14 anos. qual que era Eu jogava o Fatal Frame? isso. Legal, ok. Eu jogava muito ele. O outro, eu tô tentando lembrar qual que é o nome, mas agora Era de não, terror também? era um pouquinho de Silent terror também. Hill, era Resident Evil. Eu jogava Resident Evil também, Ok. mas tô tentando lembrar, não é Hacking o nome dele, não, o outro. Ai, não consigo lembrar agora, mas ele era o meu jogo favorito mesmo, que tinha história e tudo mais. Quando eu lembro, Caramba. até o final da conversa aqui, às vezes eu lembro ele. Beleza. Eu jogava muito esses jogos no Play 2, que era do meu namorado na época. Ah, sim, ok. Né? A gente era vizinho, né? Então ele me emprestava muito o videogame dele lá para casa, né? Sim. E aí eu jogava. Mas ninguém nunca tirou o trono do World of Warcraft pra você. Ele Não, sempre teve para PC presente não. ali. Foi. Teve uma época, quando eu comecei a jogar WoW, um tempinho depois, alguns meses depois, o pessoal da minha guilda criou uma guilda no Lineage Hum, 2. E aí eu fui jogar com eles um pouquinho, mas aí eu não gostei. ok. Não sei, não me pegou, sabe? Aí acabei voltando pro WoW e fiquei lá e tô lá até hoje. Caramba, e vai estar lá por muitas gerações, eu imagino. Ah, ainda mais agora, né, com housing, É. não tem perigo. É impossível sair de Bom, lá. vamos então não fechar, mas pelo menos trilhar a história de Warcraft até Hearthstone, até antes de Hearthstone. É, Em algum momento da sua vida, você pensou em parar de jogar WoW? Teve uma época que você ficou menos motivada de jogar? Ou ele sempre foi uma Second Life ali, companion pra você de alguma forma? Não, teve época que eu precisei parar de jogar por conta de tempo, né, para dedicar. A gente sabe que MMO ele precisa de um tempo de dedicação ali e o WoW é assim, né? Uhum, Não tem jeito. Então eu tive várias pausas. Assim, eu tive pausa de que eu consiga entrar e jogar, fazer toda a campanha e tal, mas eu nunca parei de assinar. Né? certo. Então, eu assinar, porque se der vontade de jogar, eu preciso que esteja lá, né? O jogo tem que estar disponível para mim. Uhum, Então eu parei em 2013, ok. fiquei um tempinho sem. Em 2013 eu fiquei doente, Pandaria, muito ok. doente. Uhum. Tive uma depressão bem forte e eu fiquei alguns meses sem conseguir mesmo jogar. Mas aí depois eu voltei a Uau. jogar e me ajudou a melhorar, inclusive. E outro período que eu fiquei sem jogar um pouquinho foi em 2015, porque eu entrei na faculdade e aí ficou muito puxado, né? E aí eu reduzi um pouquinho para a quantidade de horas para jogar e tal. E quando lançou Dragonflight, que aí eu tinha começado a trabalhar, né, como community manager, e aí eu não tive tempo Sim. de jogar mais. Então, assim, hoje eu entro, jogo um pouquinho e saio, sabe? Eu não me considero tão ativa quanto antes, porque não tenho tempo. É assim, comece a trabalhar com jogos e nunca mais tenha tempo para jogar jogos. Não é? É, é exatamente assim. Porque, assim, o WoW é PC, né? Então, não tem jeito. E aí eu trabalho o dia inteiro aqui. Aí chega no final do dia, aí eu fico, nossa, eu não aguento mais olhar para essa tela, para esse monitor aqui, para essa mesa de trabalho. Então eu preciso sair daqui. Sim, Então eu saio, eu tenho que sair daqui. Não consigo ficar aqui no escritório, porque aí eu fico aquela sensação de que eu não descansei, que eu estou emendando. E assim, as minhas coisas estão abertas aqui na outra aba. Eu posso estar com o joguinho aqui, mas se o danado da Outlook do Teams não pipem, aí eu vou olhar o que é isso aqui que está chegando aqui, né? claro. Então, não consigo desassociar. Tenho muita dificuldade.
Daí, fazendo um pequeno intervalo a gente trilhar até Hearthstone, você mencionou faculdade. Eu tenho uma vaga lembrança de quando eu conheci você. Você falou mais cedo de biomedicina, que a tua faculdade tinha alguma coisa a ver com saúde, medicina, alguma coisa nesse sentido. Tô doido Uhum. ou era isso? Não, é isso mesmo. Eu fiz biomedicina Ok. de 2015 a 2019. Isso, exatamente onde a gente se conheceu. E você Uhum. terminou então, é a tua Terminei. formação. É a minha formação. E você exerceu essa profissão antes de pular para a sua função atual ou não? Exerci, Ok. exerci. É uma coisa que você gostava, era bacana para você ou Eu faltava alguma gosto, coisa? eu adoro, eu amo a área da saúde, eu adoro a biomedicina, adoro falar sobre biomedicina, né? Eu era uma ótima aluna na faculdade, só não era muito boa assim em química, mas eu amava discutir casos, né, e tal, falar de doenças, mas é muito pouco remunerado aqui, reconhecimento é péssimo, a estrutura dos laboratórios que funcionam dentro de hospitais públicos é deplorável, então você trabalha com recursos assim escassos, então acaba que te tira um pouco do tesão de trabalhar com a coisa, sabe? Hum, Então assim, às vezes eu fico com vontade de voltar para essa área, aí eu fico lembrando dos perrengues que aí eu fico, será que eu quero mesmo, entendi. né? Justo. Bom, beleza. Bom, eu queria te perguntar da sua primeira memória de Hearthstone, mas antes eu quero compartilhar com você a minha, porque ela é bem engraçada, ou curiosa, pelo menos pra mim. Eu morava em Massachusetts na época, eu não trabalhava na Blizzard ainda, e eu gostava de ir num show que tem até hoje, todo ano ali, por volta de março, chamado PAX East. É lá em Boston, Sei. né? Perto, ficava 1 hora da minha casa. E aí eu lembro que tinha um painel, né, um panel da Blizzard lá nesse dia que eles iam anunciar um jogo novo. E eu lembro que eu entrei na fila, não consegui entrar, porque a fila era maior do que o número de pessoas que podia entrar naquele panel. E aí eu fiquei triste, eu falei, mas whatever, não dá, vou ver outras coisas. E aí eu tava numa fila para um outro panel depois, umas 2 horas depois, e tinha duas pessoas na minha frente, e eles falaram assim, o cara falou assim, e aí, você foi no panel da Blizzard, o que que tinha? Aí o cara falou assim, some bullshit card game, tipo assim, very stupid, não sei o que. Aí eu falei, puta, que droga, vai ser mó jogo ruim? Tipo, porque eu acho que a impressão, se você voltar ali em 2013, você tinha um mercado de games aonde o que era free to play normalmente era trash, era porcaria. Você não tinha Fortnite, você não tinha Genshin Impact, você não tinha experiências top de linha que eram gratuitas. O que era gratuito era lixo e as microtransações eram sempre predatórias. Então eu acho que foi esse sentimento que pairava quando ele falou isso. E quando ele falou, eu recebi essa informação como verdade. Eu falei, pô, que droga, a Blizzard vai lançar uma porcaria. Sacanagem. Mas assim, eu acho que nem smartphone eu tinha. Não, não, eu tinha um iPhone na época, mas eu nem pensei em abrir, ver online o que que era. E aí depois, quando eu fui entrar na Blizzard, que eu fui descobrir o que que era Hearthstone e o quanto era incrível, né? Mas eu queria Isso perguntar foi para quando? Em que ano? isso foi em 2013. Ele foi anunciado em 2013 na PAX East e ele foi lançado em algum momento de 2014, um pouco antes de maio, que eu lembro que Hearthstone faz aniversário da Blizzard de existência, tipo 1 ou 2 meses depois que fazia aniversário, que o meu aniversário era 29 de maio. Era um pouquinho antes disso que o jogo foi lançado. Quando eu entrei, o jogo tinha acabado de ser lançado e explodiu como sucesso, não só de público, mas também financeiro. Mas eu queria te perguntar da sua primeira experiência com Hearthstone, porque assim, é uma tangente de World of Warcraft, tem todo o universo colaborando ali dentro. E como é que foi para você? Foi no anúncio mesmo? Como é que ele chegou até você? Chegou até mim, na verdade, de conversas de amigos, né? Eu comentei com você que eu tive uma depressão em 2013 e tal, e aí eu fiz novos amigos, e aí esses amigos me tiravam de casa, Hum, né? E eles iam me tirar à força de casa, assim, eram muitos amigos mesmo, eram mais de 10 pessoas, então a gente se distribuía em carros e tal, e eles iam me buscar, e aí a gente saía, eu ia para casa de alguém, eu ia para uma esfirra e tal. E aí, um desses amigos, ele, não sei se era o pai dele, tinha uma livraria hum, que a gente se reunia para jogar board game nesse legal. lugar lá. E aí, eles me apresentaram o Magic. E aí, eu comecei a jogar Magic, Oh, físico né? mesmo, né? O Legal. físico. E aí, nessa livraria, eles vendiam, né, os packs lá e tal. E aí, eu comecei a jogar e me apaixonei pelo jogo, pelo card game. Né? Eu nunca tinha jogado um card game, nada, não entendia nada, e aí eu aprendi a jogar
E assim, desde aquela época eu gosto de deck agro, porque eu lembro direitinho que eu jogava com deck de Goblin e tal, e eu chegava lá só pra arrebentar. E aí eu gostei muito, e aí o pessoal tá falando, vocês viram que a Blizzard vai lançar um card game? Aí eu, vai? Né? Eu não sabia. E é inspirado do universo de Warcraft. Aí eu, mentira, onde que vocês viram isso que eu não tô sabendo? Eu não tava sabendo, né? Então, eu fiquei super empolgada, super animada. Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi pesquisar sobre isso, né? Então, eu comecei a pesquisar para saber mais, e aí entrei na minha conta, né? Na Battle.net e coloquei, me cadastrei para receber acesso ao beta. Eu falei, já quero jogar o beta desse negócio quando começar e tal. E aí eu consegui o acesso ao beta. Então, eu lembro direitinho que nessa época eu estava fazendo cursinho pré-vestibular para medicina. Eu lembro que eu estava estudando microbiologia, eu lembro do momento, eu estava estudando microbiologia, tem um post no meu Facebook sobre isso. Eu estava estudando microbiologia, estava fazendo meu resumo, e aí recebi um e-mail da Blizzard falando que eu tinha recebido acesso ao beta de Hearthstone. Aí eu, caraca, agora lascou, né? Não vou mais estudar esse bosta aqui. Aí na hora já fui colocar para baixar, comecei a jogar, fiz o tutorial, tudo bem rapidinho. Aí nunca mais joguei Magic. Não, Isso. é engraçado que o que eu pensei que você ia falar, e a sua história é muito mais interessante do que eu achava, eu pensei que você ia falar que o universo de Warcraft fez você alavancar para o Hearthstone. Mas você teve o Magic como berço ali para te dar Foi. que barato, cara. Você curtiu Porque muito aí mais do que era, né? quando eu cheguei no Hearthstone, eu já entendia sobre card game, já sabia como que era jogar em turnos, pensar sobre a top deck e tal, de planejar as jogadas, porque senão, eu acho que se eu tivesse vindo direto, eu ia ter muita dificuldade de tipo assim, nossa, como que faz isso aqui? Né? Eu ia boiar, não ia entender muito bem sobre construção de um deck, porque assim, naquela época não existia aquele negócio de você copiar o código e criar o deck. Então, assim, era muito mais difícil criar um deck, né? Sim. Então, o Magic me deu essa base. Então, eu sinto que eu cheguei pro HS preparada para jogar o jogo, sabe? Para entender sobre ele. Então você jogou ele ali. Quando é que saiu? Eu não estava na empresa ainda, eu não sei. Quando é que saiu o beta fechado que você participou? Foi em 2013 ou chegou a ser 2014 já? Não lembro, acho. Tá. Ou foi no final de 2013, ou foi no Provavelmente. começo de 2014, porque eu fiz cursinho do meio de 2013 até o final de 2014. Ok. Então, assim, eu fiz 1 ano e meio de cursinho e eu estava estudando ainda, então foi em algum momento disso aí. E Antes de lançar. o Hearthstone foi paixão à primeira vista? Foi. Sério? Foi porque, nossa, quando eu vi o Illidan, Milhouse, falando as falas que eu lembrava do jogo e tal, me cativou por isso, porque o começo do Hearthstone tem muito disso, né? De trazer memórias de coisas bem icônicas do WoW, né? Então, ver o Milhouse implicando com você, te ensinando a jogar os feitiços, tipo assim, haha, você não vai ter coragem de jogar uma Fireball na minha cara, né? Então, você lembra dele fazendo essas provocações no WoW. Então, pelo menos eu sempre associei muito isso e eu ficava apaixonada. Eu gostava de ver as flavors das cartas, sobre a arte, descobrir qual que é, por exemplo, por que tal carta é um 6/6, custo 6, que sempre tem alguma referência, né, e tal. Então, eu gostava muito de ver essas referências dentro do Hearthstone, que me fazia me lembrar das coisas que me cativaram quando eu comecei a jogar WoW. Entendi. Né? Então, foi amor à primeira vista. Gente, que E vai ser barato. amor até eu morrer, porque é o meu joguinho aqui, assim, que é uma coisa que eu falo muito com a Nine, hoje que a gente trabalha junto. A gente faz questão de, tipo assim, de fazer as coisas bem legais pro HS, porque é paixão, nossa. Né? Que bom, Uhum. cara, que bacana. Então a gente está falando. A gente está falando do teu primeiro contato, vamos dizer que seja o início de 2014. Aonde mais ou menos que entra o cristal de mana, o All Girl e o cristal de mana nessa equação aí? O jogo foi lançado, você viciou ali, provavelmente quando o jogo lançou mesmo, virou parte do teu ciclo de jogos ali. Mas aonde que o cristal de mana entrou? O cristal de mana demorou a entrar ali, É? porque isso aconteceu só
no ano seguinte e bem mais para o meio do ano, né? Nessa época, o que eu fazer nessa época? Estou tentando lembrar aqui para poder sincronizar as coisas. Eu conheci a Lorena em 2012, no casamento da Flávia. Ok. Contextualizando para quem não sabe, porque a gente está em épocas novas e esses nomes podem não dizer nada para muita gente, Lorena Boyer é a pessoa que criou um site chamado Wow Girl, que depois esse site foi passado para Flávia Alves, que virou a Wow Girl final ali da coisa, e a Lorena Boyer foi community manager de World of Warcraft e Hearthstone por praticamente 10 anos, mas aproximadamente de forma resumida. Então essa grande Lorena que um dia, se Deus quiser, vai estar aqui no Gamer Profile Podcast comigo também. Mas por favor, continue. Esse negócio é uma trama, né? Sim. Nossa, como é que eu conheci a Lorena? Como é que eu conheci a Flávia? Gente, é um rolo. Assim, todo mundo das antigas do WoW, né? Jogo WoW desde 2008. Todo esse pessoal das antigas precisava de um site em português para aprender a jogar as coisas, gente. Porque uma coisa é verdade, o WoW não é tão amigável assim para quem não entende da mecânica e da história, o que tem que ser feito. Então, a gente acaba, às vezes, ficando muito refém de pesquisar guias, de acompanhar criadores de conteúdo e tal. E o meu site era o WoW, né? Principalmente porque, na época, eu gostava muito de raidar, né? E tal, então eu acessava o Google para essas coisas. E teve uma época que a Lorena criou uma brincadeira no site que era para a gente descobrir, né, para a gente achar as pessoas onde que ela estava. Ela postava um screenshot e a gente tinha que acertar onde é que ela estava. Que ela ia dar o Murloc de pelúcia. E aí, esse Murloc foi ganhado por outra pessoa. E aí eu achei que era marmelada e fui stalkear essa pessoa que tinha ganhado, porque eu tinha respondido também certo e tal. E comecei a conversar, que foi o Wesley. E aí a gente começou a conversar, a gente fez amizade e a gente começou a namorar. Que barato. Resumo da história. Mas ele não me deu o Murloc, gente. Eu comecei a namorar com o rapaz e ele não me deu o Murloc. E aí ele conhecia as meninas, a Lorena e a Icane. E aí eu conheci elas através dele. Né? Então, por isso eu fui no casamento da Icane em 2012 e tal. E eu conheci a Lorena lá desse tempo. Mas era assim, conheci e era aquela amizade assim, só de conversar com a colega aqui e tal. Então, só para contextualizar como que eu cheguei no Cristal de Mana e no Old Girl. Porque eu conheci essas meninas em 2012. E aí comecei a jogar o beta do Hearthstone, continuei jogando, e aí o jogo lançou, eu estava estudando cursinho para a faculdade, né, para entrar na faculdade. E aí em 2015, se não me engano, as meninas postaram no Facebook que estavam procurando colunistas para falar de Hearthstone no World. E aí o Wesley falou assim para mim, nessa época eu já não namorava mais o Wesley, já tinha se passado vários anos, né? E aí ele me marcou, Dai, por que você não se aplica para essa vaga aqui? Eu nunca tinha escrito nada assim na vida, de criar conteúdo nem nada, né? Mas ele sabia que eu estava sempre jogando, porque eu estava sempre postando no Facebook as peripécias e os, né, que eu fazia no jogo. Aí ele, eu acho que você ia dar certo sim. E aí eu mandei mensagem para a Icane e falei, olha, o Wesley tá falando que acha que é legal, né? Você acha que eu dou conta? E aí ela falou assim, claro que dá, eu te ajudo, a gente te ensina aqui, a gente te dá o suporte, a gente cuida do editorial, né? E aí eu falei, então vamos tentar, né? E isso foi em março de 2015. Nisso eu já tinha passado no vestibular, né? Já tinha começado, então eu comecei a fazer a faculdade e eu virei criadora de conteúdo no mesmo mês, né? Lembro de ter viajado para São Paulo para conhecer todas as meninas do Girl e tal. E aí eu fui super muito bem recebida por elas me deram muito suporte para começar a criar conteúdo. Então eu comecei a criar conteúdo de Hearthstone em 2015, bem no comecinho do ano. Então levou um tempo, né? Foram aí 2 anos até eu começar a criar conteúdo do jogo. E aí a gente ficou alguns meses criando conteúdo de Hearthstone no WoW Girl, só que aí a fanbase de WoW, que é uma galera acalorada, né? Eu não quero ver conteúdo de Hearthstone no site de WoW. E começaram a atacar hate, não sei o quê. E aí os meninos decidiram a criar os sites irmãos, né? Aí eles criaram o Overwatchers, criaram o para Diablo e para Hearthstone.
E aí o Por Hearthstone era o Cristal de Mana. E aí eu comecei a ficar bem mais fixa, né? Uma colunista fixa mesmo lá. E aí eu criava. No começo era para eu criar 1, 2 conteúdos na semana e eu não aguentava, eu sempre via uma coisa nova e eu comecei a criar muito conteúdo e tal. Mas com poucos meses de Cristal de Mana, eu bati meu 1 milhão de acessos no site. E eu lembro que assim, eu comemorei demais isso. Eu pensei, caraca, gente, eu acabei de começar a criar conteúdo assim. Eu cheguei agora aqui e eu já tô dando tchauzinho na janela. Como assim que tá dando certo, né? Yeah. Então, assim, o Cristal de Mana cresceu tanto quanto o Ogre já tinha de nome, né, aqui no cenário do Brasil. E aí eu ficava cada vez mais empolgada em criar conteúdo e tal. Então foi quando a Lorena entrou em contato comigo falando que estava acompanhando, né, o conteúdo que eu estava criando, me convidou para o BlizzCon. Aí eu, como assim BlizzCon, gente? Eu não tenho passaporte, eu não tenho visto. Ela, então tire. Aí eu, tá bom, né? Mas eu não falo inglês. Aí ela, aprende. Aí eu lembro de ficar surtada e foi. Assim, as coisas na minha vida com jogos, para estar aqui hoje, foram acontecendo assim. Eu não fui cavando. Não sei, eu fui vivendo e aí as coisas foram acontecendo. Aí eu falo assim, eu acho que eu tenho um anjo da guarda muito bom. Caramba. Né? Então, tá, é isso. Foi assim que eu cheguei no Cristal de Mana. Ok. Bom, antes da gente continuar a conversa, eu quero dar uma pequena pausa e dar muito boas-vindas para todo mundo que está chegando na live aqui. Pela primeira vez, inclusive, obrigado, Dai, por trazer essa visibilidade aí para o trabalho. Queria pedir desculpas porque, como o teor da conversa aqui é de 1 a 1 aqui, né? Realmente não tem como a gente ficar engajando com frequência, mas se vocês trouxerem perguntas no chat pertinentes à nossa conversa, eu prometo que eu tento colocar aqui dentro, mas que não seja de uma forma disruptiva. E só endereçando uma pergunta aí sobre o VOD desse conteúdo, esse conteúdo aqui, ele vai ser colocado em todos os feeds de podcasts, só em áudio, tá? Então, se você tem qualquer feed de podcast, Gamer Profile Podcast, você vai achar ele lá tranquilamente. E alguns dias depois, ele vai ser lançado na sua íntegra num canal que eu tenho chamado Ultimate Dream Media, tá? Eu vou escrever no chat aqui, só para que vocês não errem o nome dele, mas é Ultimate Dream Media, que é o meu canal de podcasts, tá? E aproveitar e fazer um pequeno merchan aqui, Media, ok. Fazer um merchan aqui, para você que gosta do universo da Blizzard, esse é o 12º episódio, eu já entrevistei várias pessoas maravilhosas. Uma dessas muitas pessoas maravilhosas é o Tauê Neves. A gente teve uma conversa de 2 horas e meia e só conseguiu chegar na metade da história dele. Então, amanhã... Ai, a história do Tauê é um negócio assim... Ai, a gente terminou a história... Amo demais esse cara. A gente terminou a história dele em World of Warcraft. E agora a gente tem toda a história dele pós-Blizzard, né? Overwatch, Fortnite, PUBG, futebol. Então, tem muita coisa. Então, amanhã eu vou conversar com ele. Só fazer o meu merchan aqui, deixa eu só ver aqui. Amanhã vai ser às 13 horas, às 13 horas, horário de Brasília. Tá? Então amanhã às 13 horas, horário de Brasília, nesse canal aqui também a gente vai ter a segunda parte da conversa com o Neves, caso vocês tenham interesse. Horário de trabalho, Celso, não. Mas precisa colocar... Olha, eu sou... Veja bem, eu sou um desocupado, eu não tenho trabalho, então eu tenho o privilégio de, quando eu entro em contato com as pessoas que vêm aqui para o podcast como você, eu abro a minha agenda, eu falo o que funciona para você. Vou te falar exatamente o porquê que a gente vai fazer isso. Eu vou ler o que o Neves escreveu para mim. Ele falou, Celção, essa semana, todos os dias, naquele horário de 13 horas, está ótimo para mim, porque eu tenho jogos todos os dias às 21 horas. Falei, beleza, vamos botar cedo, que a gente faz o podcast com calma, você faz a sua parada depois. Então, é bem na hora dele acordar. Acorda meio-dia, eu imagino que sim. Mas assim, o Gustavo Nader, eu entrevistei recentemente, o cara feríssima, né? Ele tem uma empresa de localização de jogos e tudo, trabalhou com a Blizzard por muitos anos, fez toda a localização do Brasil de Diablo. A minha entrevista com ele foi acho que 11 da manhã. Eu comecei aqui 6 horas da manhã para fazer a entrevista com ele. Porque realmente é o que dê certo pro meu convidado, é por isso que esses horários são tão off. Mas todos os VODs estão lá imortalizados no Ultimate Dream Media, então sigam o canal lá, assistam todos os podcasts que vocês querem. E beleza, continuamos então com o... Então chegamos no Cristal de Mana. Eu queria perguntar para você... Deixa eu fazer um comentário do Gustavo. Por favor. Que me lembrou, e TDAH aqui, se eu não falar isso, eu vou ficar com isso na cabeça. Aí eu tenho uma raiva de um encontro que eu tive com ele. Eu adoro ele, porque é o... Me dá um abração, que é o gnomo leproso do Hearthstone, né? Ele que dubla. E aí
você me convidou para um evento de Overwatch, para o Blizzard Day em São Blizzard Gamers Paulo. Day, sim, lá Ai, na era muito bom Saga. esse de evento. E ele tava lá, e aí eu falei para ele, ai, posso gravar alguma coisa com você aqui rapidinho, de você imitando a carta, né? Que é uma das cartas minhas favoritas do Hearthstone, porque eu jogava muito de Hunter agro, né? E essa carta tava nesse deck, nos meus primeiros decks e tal. Sim. E, gente, eu não botei para gravar, eu tirei foi foto. Ah, que ódio! Eu nunca vou me perdoar por isso. E aí foi embora, e aí eu perdi o negócio, e aí tem lá uma foto tremida dele. Que Oh, meu Deus. gravei. Ele só porque eu lembrei disso. Eu gosto muito do Gustavo. O Nader é show. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, eu moro na Califórnia, toda vez que eu vou no Rio de Janeiro revisitar minha família, eu tento marcar um café com ele, alguma coisa. E mal eu sabia entrevistando ele, eu que desinformado, pra quem não sabe, o filme do Mussum, dos Trapalhões que saiu, o Nader é o Zacarias, eu não sabia disso, cara. Porque o Nader é ator também, né? Ele é ator global, ele já fez alguns trabalhos, e ele é o Zacarias do filme. Eu fui correndo assistir o filme, pô, ele faz um trabalho fantástico. Nader é demais. Voltemos a Dai. A Dai. Eu falei Nai mais cedo, mas é a Dai. Isso aí virou zona, isso há muito tempo, né? Não, e no trabalho? Né? Aí começa. Peraí, pedindo isso para Nai ou é para mim? Porque Sim. aí começa uma trocada, você precisa explicar, porque essa tarefa é para quem, né? Não tem problema confundir, mas senão a gente não faz o negócio, né? Sempre que eu falei de você, eu sempre falo Day, né? Porque fica mais fácil, fica Nai e fica Day. No caso se eu fosse ler na versão americana da palavra, fica um pouco mais fácil. Mas de qualquer maneira, Dai, chegamos no Cristal de Mana. Você mencionou ali as 1 milhão de visualizações, eu imagino que já seja a resposta que eu estava buscando. Mas se não for, qual foi o momento nessa ascensão do Cristal de Mana, se houve isso, qual foi o momento que você falou assim, eu acho que isso aqui vai ser minha profissão? Não sei se, assim, eu estou fazendo minha faculdade, você terminou a faculdade, então o teu foco continuava, que parabéns por você ter feito isso. Mas aonde foi o momento que você falou assim, caramba, peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui para mim? Então, não teve esse momento, só aconteceu. Ok. Eu não sei explicar. Na verdade, como é que eu vou explicar? Minha mãe buzinava na minha cabeça que você tem que fazer faculdade, não sei o quê. Ela queria que eu fizesse medicina, mas eu não consegui passar em medicina. E eu gostava de biomedicina, então eu fiz para ela parar de me encher o saco. Né? Mas eu gosto, mas eu fiz mais para ela parar de me encher o saco. Eu comecei a criar conteúdo, adorava criar conteúdo, porque eu gostava muito de fazer as trocas com as pessoas. Então, assim, eu gostava muito de ir nas postagens e o povo ficar, mas e o que você acha de trocar essa carta aqui, não sei o quê? E aí eu gostava de conversar com as pessoas, e aí a gente adicionava o WhatsApp, e aí entrava em Discord. Eu gostava muito de me sentir útil, porque eu estava ajudando as pessoas, e também de conhecer gente nova, né? Eu gosto mais, inclusive, de conhecer gente nova do que de manter as pessoas que eu já conheço, coisa maluca, né? Dopamina. Uhum. E aí eu continuei criando conteúdo porque eu gostava e não porque eu via isso como uma profissão. Até porque nessa época do Cristal de Mana, do Ogel, era um trabalho voluntário, né? Então a gente não ganhava nada para criar conteúdo lá. Então eu não tinha essa expectativa, não, sabe? Eu sabia que era muito difícil. Eu não me achava boa o suficiente, por exemplo, para virar uma influenciadora de rede social, porque eu não tenho paciência para ficar aparecendo nas coisas. Eu fiz vários conteúdos de vídeo e tal, mas eu não tinha muita paciência. Né? Eu não gosto de me ver, então assim, posso escutar depois, né, esse papo nosso, mas eu não gosto de me ver na tela. Eu fico super desconfortável, né? Então eu não me assisto novamente. Então eu não me achava boa para esse tipo de conteúdo. Então eu gostava mais de ficar de escrita, né? E de ficar ali conversando com as pessoas. Então eu não tinha aquela coisa assim, eu vou me profissionalizar nisso, não. As coisas foram surgindo, as oportunidades. As pessoas, o que você acha de você fazer isso? Tanto que nessa época, né? Acho que no final do 2017, que começou a ficar mais difícil criar conteúdo no Ogel, no Cristal de Mana, né? Acho que não cabe aqui agora a trazer o assunto, mas as coisas foram diminuindo a sua cadência, né? Uhum. E aí, quando foi no começo de 2018, eu recebi uma mensagem do Theo, né?
ele falando que estava com um projeto com a Blizzard para fazer um site focado em conteúdos de Hearthstone. E se eu tinha interesse, né, em ser uma das colunistas. Aí eu falei, nossa, que legal, claro que eu tenho interesse, né? Quando ele falou isso comigo, eu achava que era só, tipo assim, eu ser uma colunista pro site. Não sabia que eu ia ser paga para isso. Aí quando ele falou que era remunerada, eu, como assim tem gente que recebe para fazer isso? Isso é de verdade, não é brincadeira, não, né? E aí ele, não, a gente vai ter uma agenda, um calendário de postagens e tal, né? E você vai ter toda uma equipe que vai te ajudar. A gente tem um design focado para te ajudar mesmo nessa criação de conteúdo. Então, assim, foi a primeira vez que eu me senti parte de uma equipe, assim, que aí eu tenho uma ideia e a gente tem braço para fazer aquela ideia acontecer, né? Porque quando é uma coisa mais orgânica, né, voluntária, a gente faz o que dá com o que tem, né? Então, foi a primeira vez que eu fiz algo estruturado. E eu já tinha feito um trabalho. Olha a Alexa me lembrando de tomar meus suplementos. Já tomei. Por favor, continue. Desculpe. E aí, né, agora quem esqueceu o que ia falar sou eu. Eu tava falando Você estava de falando lembrete, gente. do Theo, de Ah, como. sim. Eu já tinha trabalhado com o Theo uma vez, Já? Com o quê? em 2016, né? Na época que eu criava conteúdo, né, no Cristal de Mana, eu cheguei a fazer algumas lives na Twitch. Eu abri o meu canal, né, aqui na Twitch, e aí eu streamava também. Ele me convidou para uma entrevista, acho que uma entrevista para falar sobre as mulheres nos games e tal. Uhum. E eu fui convidada também depois para fazer uma matéria numa revista física sobre Hearthstone. Uau! Eu fiz isso, eu escrevi uma matéria para uma revista física e eu não tenho a revista porque não vendi na minha cidade. Não tenho essa edição. Pois é, e ninguém me mandou. Mas eu escrevi uma matéria sobre Hearthstone também para essa revista. Foi super legal. Nossa, eu fiquei um orgulhinho disso. Yeah. Em 2016, por aí. Então, assim, ele já me conhecia de ter dessas oportunidades que a gente teve aí nos anos anteriores, então ele me chamou para ser uma das redatoras. E deu super certo. Então, assim, o Cardinamanga tinha uns resultados muito bacanas, né? Acabou que a gente se estabeleceu na comunidade como realmente um ponto de confiável de conteúdo, né? Então, a galera que gosta de Hearthstone aí deve lembrar dos card review do meio da madrugada. Tipo assim, a carta acabava de ser revelada, já estava lá no site do Card na Manga, a carta em alta qualidade, já com comentários e tal. Eu amava fazer isso. Então, assim, eu fazia questão de. Eu vi o calendário de revelação, eu colocava o celular para despertar, tipo, 3 minutos antes da carta ser revelada. E aí eu acordava, vinha para o computador, esperava a carta ser revelada, já organizava aqui para poder fazer a matéria. Eu fazia a matéria da ouvido, porque eu não tinha a carta antes. Eu fazia ela no momento que a carta era revelada pelas pessoas, né? Que aí colocava no site e eu criava a matéria. Então as pessoas já estavam acostumadas que eu quero saber a notícia mais atualizada do jogo, vou entrar aqui no Card na Manga. Então, foi um site que foi muito bacana para a comunidade, teve muita troca, né, na comunidade. Eu adorava também criar conteúdo lá. Yeah. Então, eu gosto muito dessa coisa, de estar em contato com as pessoas, né? Além do conteúdo, de criar o conteúdo, de ajudar as pessoas me pedem ajuda e eu, toma, tá aqui, o que você precisava. Essa sua profissionalização dessa sua paixão, ela ocorreu enquanto você fazia faculdade? Você já trabalhava na tua área? E aí, depois, o Card na Manga, se eu não me engano, ele terminou, foi em 2019, ali depois dos Mass Layoff? Não. 2022. Não, 2021. Setembro de 2021. Ok. Isso. Eu sei que teve alguma atrelação com Mass Layoffs, que eu acho que houve não teve, não? Foi... Porque eu não estava mais na equipe. O Mass Layoff eu acho que foi em janeiro, no começo. Não, o que eu lembro que aconteceu... Foi quando teve a BlizzCon, acho que foi quando teve a BlizzCon Online e eu ainda tinha o Card na Manga. Ok. Então meu timing está um pouco off. Mas a minha pergunta é, em algum momento você coincidiu de você fazer a sua profissão do que você teve na faculdade e você segurar o card na manga ao mesmo tempo? Você teve ambas profissões ao mesmo tempo? Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Qual foi a época que você fez isso? Qual foram os anos? Em 2018 e 2019. Uau! Tenso, hein? Não, e eu ainda fazia estágio.
Eu lembro que você fazia estágio, eu lembro que a gente conversou disso numa BlizzCon. Quando eu paro para pensar, gente, como é que eu dava conta Eu disso? lembro. Eu fazia faculdade de manhã, à tarde eu trabalhava, criava conteúdo, né? Eu criava as minhas matérias e tal, e 6 horas da tarde eu ia para o estágio e ficava no estágio até 11 horas, até 11h30 da noite, mas eu chegava em casa meia-noite. Aí dormia, acordava 5h30, 5h40, me arrumava e 6h30 saía de casa para ir para a faculdade, estava lá na faculdade 7 horas da manhã. É assim. Batalhadora você, né? Caramba. Como eu falei que eu não aguento ficar parada, então eu Sim. ficava fazendo, emendava um turno no outro, e eu ainda fiz estágio. Em algum E aí momento. eu fiz 2 anos, eu fiz 2 anos de estágio, eu fiz de Ok. 2015 a 2017, o estágio. Aí o estágio acabou, eu ainda estava fazendo a faculdade, né? E aí eu comecei a criar conteúdo no Cardinamanga em 2018, né? E aí eu tinha faculdade, mas aí eu tinha um estágio obrigatório da faculdade. E ainda fazia tudo isso. Caramba, cara. Às vezes eu estava no estágio obrigatório e tinha carta sendo revelada. Aí eu tinha o iPad, e aí eu fazia matéria, postava matéria pelo iPad. Eu ia pro banheiro, Nossa. eu ia pro banheiro, e aí ia lá e eu fazia matéria e postava rapidinho. No meio Ô, do gente. estágio, assim. Ô, Dai, eu tenho uma teoria na vida, eu acho que ela cabe a ser mencionada aqui agora. Para quem está assistindo aí agora ou está ouvindo e assistindo depois, eu tenho uma teoria que inveja é uma coisa muito preocupante. Você tem que se preocupar muito se você tem inveja. E você tem que ser muito estratégico quando você tem inveja. Olha a minha teoria, vê se ela funciona. Eu acho que assim, se você está assistindo esse conteúdo agora e você está com inveja da Dai nos dias atuais, você não pode só ter inveja do que ela tem agora, você tem que ter inveja da jornada dela. Então, se você É, começa a ter inveja dela hoje, você vai começar a jornada dela do zero, você vai passar por tudo que ela passou para ter o que é dela. O que você acha dessa teoria? É uma boa? é boa, boa. É, gente. Vocês É, têm que passar os perrengues que eu passei. é, Vocês têm que. Não, eu acho que assim, vocês têm que passar os perrengues que eu passei em 2021, gente. ok. Nossa, quando eu paro para pensar o que eu fazia em 2021, eu tava sentindo onde é que eu tava com a cabeça, Vamos chegar né? lá então. Entrou pandemia, pós-pandemia ali. O que você estava fazendo em 2021? Por que você atribui essa época a uma época tão turbulenta? Vamos começar antes. Eu terminei a faculdade em dezembro de 2019. Eu Hum, tava namorando, né? E o meu namorado falou assim: você tá terminando a faculdade, você não tem mais o que fazer em Passos. Venha morar em Fortaleza. E aí lá vai dar e pegar o aviãozinho lá de Minas Gerais, no interior, e tô aqui no Nordeste agora, hum, né? Casei, estou aqui no Nordeste. E aí, 3 meses depois que eu me mudei para cá, pandemia, boom, né? Ninguém sai de casa, né? Quarentena e tal. Para mim não fez diferença, porque eu sempre gostei de estar dentro de casa, trabalhava no Card na Manga, né? Então, assim, meu trabalho continuou da mesma forma, continuei ganhando meu dinheiro do mesmo jeito, criando conteúdo do mesmo jeito, e para mim, nesse ponto, não tinha problema nenhum. Até chegarmos a 2021. Em 2021, no começo do ano, teve o mass layoff. E aí eu sou uma pessoa muito intuitiva, muito intuitiva. hum, Eu consigo enxergar as coisas chegando meses antes delas acontecerem. ok. Assim, e isso até gente que vai morrer. Eu consigo saber, eu sinto se uma pessoa vai morrer. Eu falo, as pessoas não acreditam, mas aí eu falo assim, olha, fulano vai morrer. E aí passa um tempo, a pessoa morre. Viu? Não falei que vai morrer? Mas, anyway. Tá porra, hein? E aí, no começo de 2021, eu comecei a sentir, eu falei assim, olha, eu acho que o estado que eu estou aqui vai mudar. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar a minha vida agora em 2021. Tava sentindo. Virei pro Luiz Otávio e ainda falei para ele. Eu falei assim, olha, eu não sei, eu tô sentindo aí que eu acho que o Cardinamanga não tem muito tempo pela frente, né? E não estava acontecendo nada nesse momento, mas eu estava sentindo que alguma coisa ia mudar. Eu falei assim, eu vou me preparar para isso. Eu não vou ficar esperando a coisa chegar. Então, em abril, eu comecei a mandar currículo para o laboratório. Hum. Aí eu falei, eu vou arrumar um trabalho noturno em laboratório, porque na hora que acontecer o que eu acho que vai acontecer, meu plano B já está em ação. A doida da cabeça. E não é que aconteceu mesmo, porque eu comecei a trabalhar no laboratório em abril, né? E aí, em agosto, eu recebi a notificação de que o projeto ia ser encerrado e a gente tinha só mais um mês, né?
eu já estava preparada para isso, no comecinho do ano, né? Já perspicaz a garota. Então, nessa época, eu trabalhava durante o dia no Cardinamanga e dava plantão das 7 da noite às 7 da manhã. Uh, Aí você me pergunta, mas que hora que você dormia? Aí eu, das 8 ao meio-dia. Era a hora que eu dormia. Era muito puxado, gente, porque assim, pandemia, 2021, estava rolando a pandemia e eu estava no olho do furacão da pandemia. Eu yeah. fazia teste de Covid no laboratório. E assim, foi um período, eu acho que me fortaleceu, na verdade, porque eu colocava o jaleco lá dentro, então ficava 12 horas em pé, porque assim, eu não ia para o descanso, às vezes, né? Eu não ia deitar porque tinha que se paramentar inteira, aí tinha que ficar me limpando inteira, e passar álcool em gel aqui, lava a mão aqui, lava a cara aqui, porque onde você vai sentar, se eu vou sentar numa cama, eu precisava levar 1 litro de álcool e ficar limpa, então eu não tinha paciência, então eu preferia ficar trabalhando no meu horário de descanso. Então eu chegava em casa moída, eu lembro de chegar assim com os pés com muita dor, sabe? E às vezes eu não conseguia nem dormir. Estava tão agitada do plantão que eu mal Nossa. conseguia dormir. E aí eu já sentava no computador e ia trabalhar. Então, às vezes eu adiantava, assim, sei lá, matérias de 3 dias e uma manhã, porque eu não conseguia dormir. Né? Eu estava tão cansada que eu não conseguia dormir. Aí eu ia adiantar trabalho. E Que aí eu fiquei loucura. alguns meses aí trabalhando tanto no hospital e também no Cais na Manga. E aí ainda teve o adicional, quando chegou em setembro, né, que o projeto do Cardinamanga acabou. Aí eu falei, não vou ficar com um trabalho só não, porque eu sou mulher de um emprego só. Aí eu comecei a conversar com o Marduk. Aí fui lá pro Gente. Marducão, né, e Uhum. tal, que era meu grande concorrente, né, na época do Cristal de Mana, né. Yeah. Mas sinto muito Marduk, Cristal de Mana era melhor, tá, do que a Marduk TV. E aí ele me convidou para trabalhar num projeto junto com ele na Base da Web3, né? E eu não sei nada de Web3, me explique, aí eu comecei a estudar e tal. E aí eu virei colunista, né, para ele, para falar de Axie Infinity, falar dos jogos dos jogos que tinha e tal. Yeah. E aí eu trabalhava no hospital e trabalhava com ele nesse projeto. E aí, quando foi em Uau. janeiro não, no Natal de 2021 ainda, o Theo me mandou mensagem de novo. Dai, parece que a Blizzard está querendo prestação de serviço como community support. Uhum. Você tem interesse? Aí eu, tenho. O que eu preciso fazer aqui? Ele faz um teste para mim. Aí ele me passou o teste. E aí eu fiz o teste, né? As coisas que eles me pediram lá para fazer. Uhum. E aí gostaram, né? E aí eu passei no teste para ser community support. E aí eu tava com os 2 empregos. Aí eu saí do emprego do laboratório, porque aí eu falei, não, agora já não dá, né? 3 é demais. Ok. Aí eu saí do trabalho do laboratório e fiquei com o trabalho do Marduk e trabalhando na Tel Games como community. E O... estou até agora. Sim, a gente vai chegar lá. Eu queria te perguntar, nesse ato que você teve entre o final do Cardinamanga e você voltar para Tel Games como Community Support, em Por algum 3 momento... meses. Ah, foram só 3 meses? Uhum. Bom, nesses 3 meses, que seja 3 meses, em algum momento você falou assim, cara, realmente eu acho que o meu ciclo de rentabilizar videogames acabou. Eu acho que a minha carreira vai ser o laboratório e tudo, ou ficou uma pulguinha ali falando assim, não, acho que essa história pode continuar. Ficou uma pulguinha, porque eu continuei criando conteúdo, né? Eu criei um novo perfil no Instagram para criar conteúdo de Hearthstone, para continuar criando conteúdo. Então, eu continuei criando, só não era mais para o Card na Manga, né? E continuei criando por minha conta. Então, eu cheguei a fazer algumas campanhas para a Blizzard também, né? Umas campanhas pagas para a Blizzard. Então, para mim, não foi assim, meu ciclo acabou. Para mim, acabou o ciclo do Card na Manga. Eu tinha na minha cabeça que eu ia continuar criando conteúdo, às vezes, sei lá, cheguei até a conversar com a Flávia de pegar o Girl
e de reativar, né, o Orgel estava parado, né, as meninas tinham parado de criar conteúdo dele em 2018, pouco antes de eu começar no Card na Manga, então eu já estava conversando com ela para eu pegar o Orgel e eu começar a gerenciar os conteúdos ali para todas as franquias e tal. Eu estava realmente, assim, pensando em levar esse projeto para frente, né, de continuar com a criação de conteúdo ali, porque é algo que eu gosto de estar junto com a comunidade, com criadores de conteúdo e tal. Então, não deu tempo para eu pensar muito, porque era a época que eu estava trabalhando ainda no laboratório, né? Então, assim, o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava dormindo, né? Sim. Tentando me recuperar, Muito né? E bem. as coisas iam surgindo aí. Então, assim, eu continuei criando conteúdo tanto para Hearthstone na época, e eu comecei a criar o conteúdo da Web3 junto com o Marduk. Quando chegou o teste para Community Support para Blizzard em janeiro, né? E em que momento você, quer dizer, eu não sei se você trabalha com o Marduk ainda, mas Não. qual o momento que você rompeu com o Marduk e ficou full Tel Games e Community Support? Um ano depois, eu Ok. fiquei trabalhando junto com Web3 e Blizzard ao mesmo tempo, junto na Tel Games, por um ano ainda, né? Porque aí o projeto mudou o direcionamento, eles estavam querendo fazer outras coisas, e aí eles optaram por fechar o site, né, que tinha, e aí eu parei de trabalhar com Web3 e fiquei só na Tel Games. Ah, mas foi então, não foi porque eu imaginei que poderia ter acontecido o trabalho dar uma demanda absurda e você ter que escolher entre um e outro, foi realmente a finalização de um projeto que fez. Foi. Ok. Porque era tranquilo o da Web3, não era assim, porque era uma coisa bem pautada, né, Sim. e pontual. Não é igual o meu trabalho hoje, que tem um monte de campanha rolando, um monte de criador para entrar em contato. Até porque na época eu tinha o Nico, né? Então, assim, não era eu sozinha, né? A gente estava numa equipe para a comunidade, né? Então, meu tempo era mais distribuído, sabe? Eu lembro, Dai, quando pintou a oportunidade de você ser uma gerente de comunidade on-site, no Brasil, no caso, eu lembro quanto que foi especial. Eu já estava desconectado da equipe Latam, eu estava em outras funções dentro da Blizzard na época, mas eu lembro, agora eu vou trazer uns nomes aqui que só os antigos vão saber. Eu lembro de ter conversas com o Rastion, com o Washington Andrade, Ai, meu que Deus, inclusive eu sim. quero muito que venha aqui conversar comigo um dia, eu espero ter a oportunidade de fazer isso. Nunca mais vi, não sei Ele mais tá. nada da vida O que eu posso dele. te falar da vida dele, eu conversei com ele algumas vezes depois do fim de carreira dele ali na Blizzard. Ele foi para Google, passou um tempo na Google e depois ele voltou para Activision Blizzard King pela King. Ele trabalha na King e agora ele cuida Off topic. Sou Ah, viciadinha em Candy Crush. olha aí, ó, pede crédito para ele. Ele cuida da parte mobile, ele é diretor de partnerships, alguma coisa assim. Ele faz toda a negociação com a Apple Store e com a Google Bom Play esses saber. dias, né? Uma curiosidade, já que a gente está falando do Raich, uma curiosidade da minha carreira. Não está aparecendo não, mas aqui em cima eu tenho todas as Collector's Editions da Blizzard que eu acumulei ao longo dos 10 anos que eu Tenho estava lá. nenhuma. E quando eu ganhar de Overwatch, cara, eu funciono do meu jeito, né? Eu danço a minha própria música na minha cabeça, independente do que o mundo tá acontecendo à minha volta. E eu lembro que o grande barato de quando saiu Overwatch é que todo mundo ganhou a Collector's Edition física e todo mundo queria ir no grupo de desenvolvedores para que eles assinassem Não. o Jeff Kaplan e tudo, né? Eu não fiz isso. Eu fiz uma coisa diferente. O Rashion, o Washington, ele foi o cara que me deu a oportunidade de ser community manager e trilhar uma carreira que eu considero de muito sucesso dentro da Blizzard por 10 anos. Só tem a assinatura dele ali. Tá aqui. Deixa eu pegar, vou mostrar. Vou fazer essa homenagem pra ele aqui na Oh, live. Pera aí. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Pera aí. Aqui, ó, a minha Collector's Edition. Aqui, ó. olha, É o bonitona. Raishon Good Luck Have Fun que ele botou aqui em cima pra mim. Vou deixar ela aqui atrás aqui, enquanto a gente estiver na Ela é live. bonitona. Mas o Raishon é um cara muito especial. Mas eu lembro, eu trouxe o nome dele pelo seguinte, Dai, e até um elogio que eu faço pra você e pra equipe da Tel Games. Eu lembro que eu tive uma conversa com ele, eu comecei a fazer o gerenciamento de comunidade em 2015 com ele, em maio de 2015. Eu lembro que naquele próprio ano, eu falei assim, Raishon, Wash, eu vou falar uma coisa aqui que eu só estou me prejudicando falando isso, mas eu preciso falar isso para você. O que a gente está fazendo nos Estados Unidos cuidando de uma comunidade do Brasil?
A gente precisa estar on-site, cara. Isso não existe. E aí eu tive explicações assim que não valem a pena a gente comentar aqui, não me cabe comentar aqui, mas que era assim, de 3, 4 níveis de leadership acima do time do Latam, que fazia questão que o time estivesse todo nos Estados Unidos. Foi por isso que a Lorena teve que vir para os Estados Unidos, o Mena também. Mas realmente o valor agregado de você ter um community manager no Brasil foi incrível. Grande abraço para a Júlia Januário, que fez esse trabalho no Brasil por muito tempo com muita competência. O Nico teve um trabalho muito bacana também. E você agora e a tua gangue aí estão dando um segmento muito legal para isso. Daí eu queria te perguntar... Gangue de uma pessoa só? Tem gangue aqui não. Então, eu tô falando então out of term aqui, porque a gangue é da Tel Games, mas a Nai e o Venom, eles são de jogos de empresas diferentes, né? Eles cuidam de... Não, a Nai é full Blizzard. Ok. O Alessandro também é full, mas eles são só social media. Ok. E aí eles dividem, né, social, né? Eles dividem porque é a Blizzard inteira, né? Então é muita coisa. Agora, pra mim é tudo. A mim é... Se eles cuidam de social media, o que você cuida especificamente? Todas as campanhas com criadores e influencers. Que bacana. Todas as franquias ativas. Então você, assim, em Tidal você é influencer manager, no final das contas, assim, o principal que você faz. Bacana. Na prática, né? Na teoria não era para ser. Sim. Dai, sobre essa profissão, então, de community/influencer manager, em 2025, que não é a época que eu fiz isso, né? Tem que lembrar que quando eu fiz isso, a plataforma principal que a gente usava de comunicação era o Facebook. Isso eu estou falando de 2015, né? Você faz isso em 2025. A gente tem eu peguei a ascensão da Twitch, você está pegando o suicídio da Twitch. Né? Você está pegando o Discord e novidades TikToks da vida. Eu queria te perguntar o que você acha mais prazeroso e o que você acha mais desafiador e complicado trabalhar nesse ecossistema esses dias. Antes de você responder, eu até falo, você postou, eu sigo você e apesar de eu engajar quase nunca, porque é o meu jeito de ser. Até quando minha família me manda foto, eu vejo e não mando nem nossa, que bonitinho, todo mundo fica puto comigo. Falo assim, gente, eu vi, eu gostei, deu um sorriso, caralho, chega. Anyway, eu leio tudo que você publica, às vezes dou um sorriso, às vezes eu engajo, mas a maioria das vezes, mas eu consumo tudo que você, porque eu valorizo muito a tua expertise. E você falou assim, galera, a gente tem uma ferramenta aqui agora que mostra a porra toda, então se vocês estão fazendo besteira, fica esperto, assim, isso aqui são as coisas que a gente valoriza mais, valoriza menos, então você está vivendo uma realidade de ferramentas, inclusive, que eu nunca tive. Mas eu queria te perguntar mais uma vez, então, o que é mais bacana, mais gratifying, né, gratificante e mais desafiador nesse ecossistema em 2025/2026? Hoje nós temos muitas ferramentas que ajudam a gente nisso, né? Mas a quantidade de criadores de conteúdo hoje é massiva, mas o que é mais desafiador é você realmente saber quem é criador de conteúdo e quem está ali criando conteúdo, entre aspas, né? E aí, então, gerenciar a comunicação com a comunidade, de explicar, olha, você está criando conteúdo agora, mas você ainda não está para ser um criador de conteúdo com parcerias, né? Deixa eu te falar aqui o que é que você precisa desenhar melhor. E isso é uma coisa que gasta muito tempo do meu dia, gasta muita energia, né? Porque às vezes é uma pessoa que eu vejo que tem potencial, né? Mas ela não sabe como começar. E aí eu penso assim, quando eu comecei, né? Então, assim, teve muita coisa que eu demorei a começar a fazer certo e não teve ninguém para falar, ei, cabeçuda, você tá fazendo errado. Então, hoje, não sei se tem alguém aqui que está assistindo a gente agora, que é uma das pessoas que eu falei, ei, você está fazendo isso errado, bora fazer o negócio certo, né? Então, eu dou muitas dicas, a gente acaba criando grupos no WhatsApp, conversas no Discord, para falar assim, olha, você está fazendo isso errado, não é assim que faz, olha, quando eu te peço isso aqui, eu te peço isso por conta disso, isso é importante, vocês estão brigando um com os outros aí, achando que, que o número de seguidor é o mais importante, não é isso que a gente olha. Então, eu vejo hoje muito as pessoas achando que o que as marcas avaliam, por exemplo, né, são as mesmas coisas de 10 anos atrás, e não são mais, né? Então, tem muita gente ainda querendo viver o sonho de criar conteúdo, querendo fazer as mesmas coisas que quem começou a criar conteúdo 10 anos atrás começou a fazer, e não é mais a mesma coisa. Então, é difícil para mim hoje dar atenção para essas pessoas que estão tentando fazer a coisa que não funciona mais,
né? Porque eu acho que, assim, todo mundo partiu de algum lugar, né? Então, eu acabo tendo que gerenciar o meu tempo para ajudar essas pessoas e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não. Hum. Daí Eu tenho dificuldade nisso. o que que não funciona mais? De forma bem objetiva. Eu vou abrir só a Twitch aqui e fazer 2 horas de live e acabou, criei conteúdo. Uhum. Sabe? Embora as marcas gostem muito de live, né? Porque é um campo onde as pessoas estão ali interagindo ao vivo e tudo mais. A live acabou, o VOD sumiu, acabou o seu conteúdo. Cadê o seu conteúdo? Você precisa ter presença nas redes sociais. Mas a minha presença é ficar postando polêmica no X o dia inteiro. E a minha presença é ficar mandando story de bom dia. Gente, se você quer criar conteúdo, você quer ser criador de conteúdo, as suas redes precisam apresentar conteúdo. Mas aí eu estou perdendo a minha personalidade. Você pode ter sua personalidade, mas também ter conteúdo, né? Então, assim, como é que uma marca vai fazer uma parceria com você se ela chega no seu feed e ela não sabe se ela vê só cachorro, se ela vê só gato, periquito, se tem o seu conteúdo, se a sua comunicação não é clara. Mas eu gosto muito desse jogo, mas, nossa, eu odeio muito esse jogo. Pera, então quer dizer que essa pessoa ela não tem constância no coisa dela, então isso não funciona mais. Né? As pessoas estão achando que não precisam se estruturar, que é só ali pegar e postar qualquer coisa, comentar qualquer coisa, e que isso é o suficiente para ela ter presença, né, e influência. Ok. Né? Só dá trabalho para a gente. Deixa eu analisar. Sim. Ou então as pessoas que não botam e-mail na bio, não. Essa eu já vi você dando esporro 20 vezes já. De usuário, meu Deus, na Twitch eu chamo Periquito, no X eu chamo João, no Instagram o meu perfil é esse. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Sim. Sabe o que acontece com a plataforma que eu uso? Eu coloco lá o canal da pessoa para poder cadastrar esse criador, né? Aí a pessoa tem 3 nomes de usuário diferentes nas redes sociais. Mas tem uma pessoa que está usando o mesmo nome que ela naquele perfil, no outro perfil, né? Aí a plataforma sinca. Aí do nada eu tô assim, olhando no site aqui, que assim, eu tô vendo. Tipo, essa pessoa aqui com as fotos meio ousadas. Não é esse criador de conteúdo, não. Aí lá vai eu ter que abrir ticket para poder remover. Ei, gente, preste atenção. Quem é que tem o mesmo nome que você em outra plataforma, principalmente se essa pessoa está com conteúdo adulto ou alguma coisa assim. Sim. Isso acontece. Ok. E daí a gente falou muito do que não funciona. O que funciona hoje na tua ótica de profissional do ramo, principalmente voltado a plataformas? Se eu fosse responder no meu método dinossauro, mas analisando o que acontece hoje em dia, eu diria TikTok e YouTube. Essas são as primeiras coisas que passam pela minha cabeça. Eu tô com a visão certa ou existe algumas coisas que eu não tô analisando bem? Sim. Os shorts têm entregado ótimos resultados de engajamento, né? Então, assim, hoje as marcas elas estão olhando muito quanto aquele criador, aquele influenciador engaja, e não só quantos seguidores que ele tem. Os seguidores ajudam a gente a separar o trigo do joio, né? E tal, o joio do trigo, sei lá como é que é o trocadilho. Mas não é a principal coisa. A gente quer saber qual que é o poder de influência. As pessoas engajam, e quando elas engajam, elas estão engajando como? Né? Tipo, tá gostando do que você está apresentando, né? Elas estão só atacando hate, ou elas estão falando bem de você e tal. Então, o que funciona hoje é você ter uma comunidade, uma base de audiência, de pessoas que te seguem, que são engajadas com o que você produz. Né? Então, você tem que focar no conteúdo que as pessoas compram com engajamento, né? Então, as pessoas estão comentando. Então, as pessoas, às vezes, eu vejo muitos criadores que perdem totalmente a audiência quando troca de jogo. Sim. É muito difícil e tal. E aí, eu fico assim, com vontade de dar aquele puxão de orelha na pessoa. Isso não te diz nada? Se você perde audiência quando você troca de jogo? O que é que você está construindo, né? Com a sua comunidade. As pessoas têm que gostar de estar ali com você, consumindo o seu conteúdo com você, porque o jeito que você entrega é único. Então, isso funciona. Construir autenticidade, construir relacionamento com a comunidade, e é isso que faz as pessoas crescerem muito aí, é o engajamento que se constrói,
sabe? No perfil da pessoa, do conteúdo que ela está criando. Pelo menos é o que eu vejo quando eu estou analisando as coisas. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho mais seguidores que fulano de tal e eu consegui parceria com fulano e não consegui e tal. Por quê? Porque não é seus seguidores. Aquela pessoa está ali todo dia engajando com a comunidade dela, está respondendo dúvidas, está pegando um jogador novo pela mão e ajudando ele a fazer alguma coisa nova. Então isso funciona. Bacana, muito bacana. Dai, para a gente fechar a parte de carreira, eu queria te perguntar, claro, do quanto você se sente confortável, o que está no teu horizonte, o que você está manifestando para acontecer dentro da tua profissão, o que você gostaria de estar alcançando ali nos próximos 5 a 10 anos na tua carreira? Olha, depois que eu comecei a trabalhar mais pela parte de dentro, né, com games, né, que assim mudou muito a minha visão, né? Acho que a gente não chegou a comentar sobre isso quando eu parei de ser criadora de conteúdo e vim trabalhar como uma pessoa que contrata o criador de conteúdo, que faz parceria com o criador de conteúdo. Então isso foi tipo assim, meu Deus, sabe aquela quando a gente vê o 9, é um 9 ou é um 6, isso daqui? Eu fui pro outro lado, nossa, era 6, eu ficava reclamando, né, de tipo, a visão nossa muda, né, da coisa. Dai, E aí, vamos fazer uma coisa, vamos pausar a minha pergunta e vamos para isso que você tocou agora, porque foi uma falha mortal. Vamos fazer um deep dive nisso um pouco. Como é que foi esse de 6 para 9? Eu lembro, deixa eu fazer uma introdução dessa pergunta. Eu lembro que quando eu fui de Customer Service da Blizzard para a Community Manager, eu trouxe tantas ferramentas únicas para aquele time que ninguém tinha conhecimento do 1 a 1 com o cliente. Eu tinha 1 ano de experiência disso dentro da Blizzard. Quando eu saí para esportes, eu trouxe todo o meu conhecimento de comunidade para gerenciar a comunidade competitiva. E quando eu fui para o time global de Hearthstone, eu trouxe toda a experiência de trabalhar num time regional e só tomar porrada de não conseguir aprovar os meus projetos para um escopo global. Então eu acho que eu trouxe muitas experiências únicas, só que você traz uma coisa completamente diferente, que é o lado de quem está grindando ali, que está buscando reconhecimento, que está criando contato, que está fazendo aquela troca de codes e troca de acessos e coisas, aonde você veio para o outro lado, e aí você é a pessoa que fornece isso, que avalia, que dá ou não, e que às vezes fala muitas coisas, uma coisa que você odiaria ouvir, mas você sabe que é a coisa certa, baseado... precisa ser dita, né, e tal. Como é que Difícil. foi o início disso? Como é que é hoje isso para você? É muito mais interessante do que minha outra pergunta. Olha, o início disso, passei muita raiva. Meu Deus do céu, os primeiros meses eu ficava assim, meu Deus, é assim mesmo, eu tenho que falar não para as pessoas, assim, tenho mesmo. Nossa, meu coração sangrava, eu ficava com raiva de mim, eu falava assim, Daiane, você... Ai, que ódio! Mas aí depois eu fui desenvolvendo, né, a maturidade emocional, né, para eu não me afetar com essas coisas, e não me afetar também com as pessoas falando mal, né, não, a pessoa está falando mal porque ela não sabe como a coisa funciona. Mas o que foi mais legal para mim foi eu poder trazer esses insights, igual você está falando, de o que a comunidade precisa, o que essa comunidade, esse grupo de pessoas precisa, o que a galera que joga isso aqui precisa, o que eles estão em falta, e poder tentar atrelar isso aqui ao objetivo do meu chefe, né? De quem está me pedindo as coisas. Então, ter a liberdade para poder construir uma coisa que vai atender os dois lados foi uma experiência muito boa, sabe? Desde quando eu comecei. E principalmente quando eu apresentei uma proposta nova de como gerenciar mesmo as oportunidades para a comunidade, e aí eu argumentei, foi um tiro no escuro, né? Eu falei assim, olha, eu acho que a gente vai conseguir um resultado assim. Será que vai mesmo? Aí eu mostrei que vai, sabe? Então a gente aumentou, tipo, coisa de 60% a base de criadores ativos com essa estratégia nova que eu fui colocando aos poucos, né? Dando visibilidade, dando oportunidade para os criadores menores, né? Porque eles são menores, mas eles são numerosos. E aí eu acho que isso constrói uma comunidade. Então, poder fazer isso por conta de uma experiência que eu tive, quando eu vim com os meus amigos jogando Magic, jogando board game, quando eu comecei a jogar WoW, a gente tinha uma guilda, a gente fazia encontro de guilda, eu ficava assim, gente, as pessoas gostam de jogar juntas, elas não são indivíduos só. Então, vamos tentar fazer coisas aqui que junte pessoas, em vez de fazer algo
que leva em conta só um influenciador, só um criador. Então, trazer essa visão de criador de conteúdo para dentro e poder pensar nas ações, nas campanhas com isso foi algo muito bacana, mas também muito desafiador, porque eu comecei a entender como que a banda toca e como que as coisas têm que ser feitas e que faz sentido. Eu falei, não, faz sentido, gente. Se eu fosse, tipo, sabe, qualquer empresa, não, faz sentido isso aqui, mas como que a gente faz isso aqui ser algo divertido? Sim. Vamos fazer Dai, algo divertido. claro que eu não vou perguntar exatamente o que, e eu não espero que você fale, mas teve algum momento que você lembra que quando você olhou por trás das câmeras ou por trás da cortina de como as coisas realmente acontecem, que foi genuinamente chocante para você, ou de uma forma positiva ou negativa, ou até mesmo neutra? Fala assim, porra, é assim que isso aqui funciona? Ou não funciona? Tem, e eu acho que não acho que nem tem problemas de falar, não. Eu Hum, achava que criação de conteúdo era o conteúdo no geral. E não, gente, tem diferença para influenciador e criador de conteúdo, tá? uhum, Vocês precisam aprender o que é influenciador e o que é criador de conteúdo. Há diferença nisso para as campanhas, porque aí às vezes as pessoas viam. Eu era uma dessas que reclamava, por exemplo, quando eu era criadora de conteúdo, que eu vi um influenciador gigante que nunca jogou o jogo e não sei o quê, fazendo uma campanha. Poxa, por que essa pessoa está fazendo isso, gente? Não é a mesma equipe, não é o mesmo objetivo, não é a mesma campanha, são coisas separadas, né? Quando eu uhum. vi isso, eu fiquei assim, caraca, é assim que funciona, mas faz sentido, né? O objetivo e o nicho, o target do negócio é diferente. Yeah. Então, isso me chocou. Aí eu fiquei, então agora fica mais fácil desenhar como que as coisas funcionam. Né? Ok. Bom, como a gente já está aqui há 1h30, eu prometi para você que a gente ia ficar nesse tempo, eu vou passar para minha última pergunta e a gente vai para a parte speedrun, que é a parte final da nossa conversa. Me fala então, Dai, do que você se sentir confortável nos próximos 5 a 10 anos. O que você visualiza, o que você está tentando buscar na tua carreira nos próximos 5 a 10 anos? Olha, eu gosto muito de trabalhar com coisas criativas. Então, assim, quando alguém chega em mim e fala, eu preciso de uma campanha assim, assim, assado, de algo assim, assim, assado, eu não preciso de dias para pensar nas coisas. Brota, não sei, o negócio na minha cabeça veio assim, às vezes a gente está numa reunião e eu vou soltando as ideias ao povo. Nossa, você pensou isso agora? Eu, Meu Deus, eu nunca ia pensar nisso. Então, eu gosto do criativo. Então, eu me vejo 5, 10 anos me desenvolvendo mais nessa parte criativa, trabalhar mais com projetos criativos e dar vida a essas coisas, sabe? E sair um pouco do operacional. Que às vezes eu sinto que ficar naquele operacional gigantesco no dia a dia acaba sendo um desperdício dessa parte criativa, sabe? Então, eu tô sempre vendo time criativo me puxando, pedindo as minhas ideias e usando as minhas ideias para colocar em campanhas diversas, né? E eu tô aqui ainda no operacional de uma coisa, então eu acho que eu quero ir para essa parte criativa, trabalhar mais com isso. Perfeito. Inclusive, um comentário que eu apoio, gente, teve uma temporada de Campos de Batalha do Hearthstone que teve o nome que eu dei, então assim, eu sou criativa. Então, quando isso aconteceu, eu falei, gente, meu jogo favorito tá com uma temporada com um nome que foi eu que sugeri. Eles aprovaram. Que Aí legal. eu quero criativo. Qual foi o nome que você deu para essa campo de batalha? É o Exungoro. Maneiro. Legal, Dai, bacana. Bom, vamos agora então para a penúltima parte do podcast, que é o speedrun. É o bate-bola jogo rápido, tá? Aí eu sou muito ruim nisso. Eita, nós, vamos, força na peruca. Então, basicamente agora o que eu vou fazer, eu vou falar uma frase ou uma palavra e eu vou te encorajar a tentar responder com uma palavra só, no máximo duas. E aí, se você falar uma coisa que me der um tombo na TDAH, cabeça, hein? não, quando Já você, aviso. se você me der um tombo na cabeça, eu falo assim, não, vamos expandir um pouco nesse assunto aqui para eu perguntar um pouquinho mais, tá? Tá bom. Vamos lá Ai, então. Começando por mãe. brava. Braba? Uma palavra que eu vi muito pouco aqui. Pai. Ok, Nossa. isso vale, isso vale. Um grunt vale também, tá? Ok. Ok. Padrasto. Amor. Que bacana. Uhum. Irmã. Difícil. Quantos anos tem sua irmã? Oh,
Ela Ela tem tem 32, é 2 dois a anos menos de mais você. nova. Isso, Eu exatamente. tenho uma outra mais nova, de 20 e poucos anos, né? Mas ela mora longe, não é filha da minha mãe, né? É do meu pai com outro relacionamento. Ok. Mas a minha irmã mesmo de mãe é difícil, ô, Tá, mulher ok. briguenta. Difícil. Irmã mais nova. Aquela que você mencionou agora. Qual que é a palavra dela? Orgulho, Orgulho? orgulho. Por quê? O que que ela É. faz? Acabou de se formar em Direito, né? Acabou de Eita. apresentar o TCC, aí eu fico vendo ela, tipo, apesar de todos os pesares, a menina tá ali estudando, se formou, sabe? E eu Ok. consigo continuar tendo contato com ela mesmo. Olha, eu não vejo ela pessoalmente, faz... Ah, se bem que a gente se viu 2 anos atrás, verdade, uma viagem que ela foi lá em Passos me ver. Mas, assim, a gente não se via há mais de 10 anos antes disso. Nossa. Então, assim, mesmo com toda dificuldade, a gente mantém contato. Bom, um pequeno intervalo. Eu acho que eu recebi uma raid aqui, então obrigado para todo mundo que está chegando aqui. A gente está no bate-bola jogo rápido com a Dai aqui, tá? Onde ela está me respondendo o mais rápido possível. Mas sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade aí de participar do final do podcast aqui comigo. Voltando, sobrinhos, plural ou singular? Você tem pelo menos um que você mencionou mais cedo. 2. Ok. Sobrinhos. Amores. Então, Ah, amores. qual o nome de cada um? Giovana e João Vitor. Ok. Giovana. Ai, criei, né? Ah, é do World of Warcraft, né? É, Ok. criei. João Vitor. Meu espelho. Ok. Roça. Saudade. É mesmo? Ok. Saudade. Lar. Aqui. Onde é aqui? Aqui, minha casa em Fortaleza. Ok. Construí um lar aqui. Ok. Marido. Vida. Filhos? Question mark? Ai, não sei. Ok. Não sei, é uma resposta válida, tá? É, Ok. Ok, vamos sair dessa esfera então. Gerenciamento de comunidade. desafio. Criadores de conteúdo. Paixão. Influenciadores. Complicados. Ou estrelinha. Ou então eu vou falar aqui estrelinha. Olha, Ok. é, Lan House. diversão. Blizzard Entertainment. Trajetória. Hum, Futuro. Sei, ok. passado. Acho que trajetória é uma palavra lindíssima para Eu, você. é, E adequada, né? World of Warcraft. começo. Hearthstone. Deus. Ai, não é Deus a palavra não, mas eu vou falar que é um estresse. Ok. Vamos dar uma viajada nas franquias da Blizzard. Heroes of the Storm. Não sei jogar, Ok, nunca soube. tá certo. Overwatch. Ai, o jogo. O jogo é legal. Ok. Ok. É porque é que assim, quando. Ai, meu Deus, aí eu vou entrar em umas coisas de você. É que quando Pode a falar. gente que trabalha, quando fala Overwatch, eu fico. Por quê? Eu Agora não fiquei sei. curioso. É uma franquia difícil. É uma Ok. franquia difícil de O- trabalhar Ok. com Ok. Eu vou perguntar a pra você. galera toda do Overwatch aqui no É, chat. Tipo, gente, não, eu amo vocês, gente, não é esse o problema. ok. StarCraft. Ah, eu tô tentando pensar na palavra, mas merecia mais. Sei, eu Concordo. digo. É, Tel Games. oportunidade. Que, by the way, eu fiz uma entrevista recentemente e eu tava, porque é Theo Games. Ele falou assim, what are you talking about? Aí o gringo falava Tel Games, eu tava falando Theo Games. Anyway, continuemos. Card na manga. Saudade. Cristal de mana. Saudade também. Muita saudade, saudade. Ok. Sim. Ahn, É.
Twitch. Ah, Twitch, a Twitch. Casamento. Meu casamento saiu dali. Não, pra Tinder. não, vamos falar um pouquinho disso. Me fala, como é que isso aconteceu? Ele era meu viewer. Não Na brinca. verdade, não meu, né? Relacionamento Ele era da Nai. parasocial. Ele era da Nai. Aí ele virou meu viewer. E aí ele começou a me chavecar. Aí começou aquelas coisas assim. Aí a gente se encontrou, saiu e tal. E pronto, casei. Estamos aqui agora 7 anos depois. Ele começou a conversar com você por Whisper da Twitch? Eu não lembro se foi o da Twitch ou se foi no Facebook. Então você tem registrado a primeira conversa que você tem com ele? Provavelmente. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. Provavelmente. Ele comprou uma caixinha de Hearthstone minha. Eu tava fazendo na época que eu fazia as coisas artesanais Que de barato. WoW e de Hearthstone que eu fazia. Ele comprou uma caixinha minha. Que maneiro. Comprou só para puxar assunto. Né? Valeu o Foi. investimento, né? Legal. Valeu. Bacana. Voltemos. Então a Twitch, você falou casamento. Eu achei que você ia falar alguma coisa de decadência pela situação atual da plataforma, Não, mas interessante, a você Twitch tem uma memória para sempre, né, dessa plataforma. Ela pode se É. destruir que saiu. As pessoas. Não, e assim, ele é advogado e tal. Então, quando eu saio. Assim, eu tenho amigos aqui meus, aqui em Fortaleza, eu tenho ele. Então, quando a gente sai com os amigos dele, as pessoas do mundo dele, né, da advocacia e tal, aí as pessoas perguntam: como que vocês se conheceram? Aí eu fico assim. Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar para essas pessoas que não sabem nem que tem um videogame direito? Aí eu falo. Então, eu era streamer, e aí ele era um viewer meu. Aí as pessoas ficam meio que assim, ele me assistia jogar. Ok. Aí E as pessoas ficam, você estava jogando Hearthstone quando ele te conheceu ou World of Warcraft? sim, Hearthstone. Ok, legal. Ok, voltemos. Twitter, o X, na plataforma. Treta. Treta, boa. Kik. Por enquanto, né? Bot. Boa, boa, boa. Só YouTube. tem bot ali. Aqui também, né? Mas ali também tá que tá. Boa. YouTube. Nossa, que difícil. O YouTube, não sei. A gente volta nele. Hoje, A gente volta. hoje em dia é só ad. Ok. Ad. O TikTok. Teen. O que você disse? Adolescente. Ok, Teen, ok. Boa. É um negócio maluco. Ok. Saindo da esfera de mídias sociais e de jogos. Um livro. Um livro. Uhum. É A Mulher do Viajante do Tempo. A Mulher e a Viajante do Tempo? Não, A Mulher do A Viajante do Mulher Tempo. do Viajante do Tempo. The Ok. Time Traveler's Wife. Deixa eu anotar aqui. Amo esse livro. Tem filme dele, mas o livro. O livro é muito É superior romance. ao filme? É. Eu adoro. Não, legal. Eu vou ver se eu assisto o filme com a minha esposa e se a gente animar, de repente a gente vê o livro também. Mas obrigado pela recomendação. Um livro, um filme. Menina de Ouro. Mina de Ouro? Menina de Ouro. Menina de Ouro. Ok. É americano esse filme ou é brasileiro? É americano. Tá. Menina de Ouro. É de boxing? É. Tem uma amiga minha que sempre me recomendou esse filme. Foi a primeira vez que eu chorei copiosamente assistindo um filme. Eu era adolescente. Ok, eu preciso assistir esse filme. Eu fiquei com uma raiva. Eu fiquei... Por quê? O que está acontecendo? Ok. Obrigado pelas recomendações. Eu pergunto realmente e aceito as recomendações. Uma música. A música. I Got a Feeling. Ok. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, exatamente. Um jogo. Só um. World of Warcraft. Ok. Uma facção de World of Warcraft. Okay. Desculpa, gente. Comecei da aliança, mas é óbvio. Ok. Uma série. Uma série? Uhum. Fringe. Qual? Fringe. Fringe? Eu não conheço. Uhum. Fringe. Adoro. Ok. Saudades, Olivia Dunham.
Minha recomendação, sem dúvida, é que eu tô assistindo agora com a minha esposa, que é Succession. Eu tô surtando com essa série. É muito, muito boa. É basicamente Game of Thrones corporativo. Dos anos da vida atual. Fringe é ficção científica. Ok, Bem adoro. louco. Bem Adoro. louco, com os efeitos especiais bem low budget, mas tudo bem. Ok, não, tá valendo, tá valendo. Ahn, Muito bem. Ok, vamos para uma outra área agora. Uma derrota. Uma derrota? Uhum. Nossa, não Al- sei. Se você não sabe, tá bom. Uma vitória. Uma vitória? Uhum. Eu acho carreira. Ok. É. Um sonho. Sonho. Hum. Ai, meu Deus, eu tenho muita dificuldade. A minha psicóloga ia me matar. É porque sonho é coisa muito assim, lá pra frente. E eu sou muito de viver agora. Ok, E aí eu tenho dificuldade ok, de definir sonho. ok. É que assim, o sonho que eu tinha era ir pra uma BlizzCon e ir pra Disney. Eu já fiz os Mas já dois, zerou a aí eu vida não e tem que tenho começar mais. no modo hard, É, né? Ok, eu não tenho mais. tá Era do certo. meu sonho de adolescente, né? Aí já foi. Tá. Uma cor. Roxo. Roxo, ok. Só E cabelinho roxo aqui. é verdade, porque a tua luz está um É, pouco avermelhada, agora que eu vi realmente o roxo. Bacana. roxo e rosa. E agora a última pergunta é Daiane por Daiane, que é um momento onde, se você tivesse a oportunidade em 60 segundos de se apresentar para uma pessoa, como se fosse um elevator pitch mesmo, que você pudesse trazer o máximo de informação de quem você é, o que você diria para essa pessoa? Eu sou aquela pessoa que vai começar um assunto que depois vai mudar, mas que vai soltar umas ideias malucas e vai te convidar para um café, que vai te ensinar a fazer bordado, que vai te falar tanto que ela sente saudade do avô dela e que ela tem vontade de voltar a jogar futebol, jogar bola, e que aí eu quero pintar quadro, eu quero aprender a fazer crochê, porque eu não sei fazer crochê, eu amo gato, por mim eu teria um gatil na minha casa. Você gostaria de ser amigo de uma pessoa assim? Não sei. Tem Boa. sentido alguma coisa que eu falei? Se ela jogar World of Warcraft, tem como, né? É. Muito bem. Daiane, olha, eu sei que a gente passou do horário que a gente tinha estipulado de 1h30, mas eu acho que valeu cada segundo. Eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter aceitado esse convite. Foi um prazer poder trocar figurinhas com você sobre a tua jornada e conhecer mais de você, principalmente, egoisticamente falando, a parte da roça. Eu achei muito, muito legal e é uma coisa que realmente eu não fazia ideia e ela é exatamente a proposta desse programa, que é trazer uma ótica nova. Quer mais uma coisa? Um Quero, comentário? quero. Eu já castrei porco. Você já fez isso? Já. Cara, que legal. A minha cunhada faz isso. Ela é veterinária, ela faz isso direto lá, ela manda vídeo, tudo Não, eu fiz isso você faz sendo isso raiz. criança. Sendo Gente, criança, meu pai catava o trem roxo assim, só virava um porquinho assim pra cima, apertava os bagos dele assim, apertava o negocinho roxo, eu vinha com o bisturi, fazia os dois cortinhos, aí ele tira, aí eu enfiava os dedos assim e arrancava os bagos do que bicho. rolê aleatório, cara. Sei lá, 7, 8 anos. Eu. Dai, agora que você falou isso, eu tenho que fazer mais uma pergunta antes de a gente fechar. Você se vê no seu retirement, na sua aposentadoria, voltando pra roça e finalizando a sua vida lá ou não? Ah, não, porque eu tô aqui em Fortaleza e eu acho que aqui não tem como ir pra roça, não. Ou aqui é muito quente. Hum, Se eu não fosse casada e tal, eu estivesse lá por Passos, eu estaria na roça. Meu padrasto tem uma chácara, né, isolada de tudo, um lugar super gostoso, super bem ventilado. Então, assim, lá seria um lugar onde eu ia colocar um Starlink ali e boa. ficar ali aproveitando. Então, assim, vai ser minha herança, né? Vai saber, né, o dia de amanhã. Então, ali é a minha herança. Então, eu tenho um cantinho de roça para eu ir se tudo der errado, Tá certo. né? Não, Mas é isso. beleza. Bom, mais uma vez então,
Dai, muito obrigado por você aceitar o convite. Eu sei que, como profissional ativa no ramo, às vezes pode dar uma tensão de falar assim, pô, de uma forma pública, tá falando um pouco da minha carreira. Então agradeço você até confiar no meu tato de a gente poder fazer uma coisa super profissional e bacana aqui. E eu gosto de fechar o podcast com algumas coisas aqui. A primeira é uma frase que eu vi recentemente que mexeu muito comigo e eu queria falar para você, eu falo para todos os meus convidados, que dos meus 45 anos de idade, eu refletindo sobre tudo que eu aprendi na vida, de longe a coisa mais importante que qualquer ser humano tem na vida não é o dinheiro, não é a sua profissão, não é nem o seu companheiro que você tem do seu lado. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o seu tempo. Você não tem tempo, você não tem nada. Nem como aproveitar a pessoa que está do seu lado, né? Que é, para mim, a coisa mais Eu importante que eu estou, tenho na minha vida. estou Então, vivendo isso. e eu queria, Daiane, te agradecer por você ceder 2 horas do seu tempo para mim aqui, para essa iniciativa que é realmente bem iniciante Eu aqui. não cedi 2 horas para você, você me deu 2 horas. Obrigado. Obrigado, é muito, muito Porque kind. eu tô aqui trocando, divertindo, sabe? Falando de coisas, falando de mim, sem ter que, tipo, assim, eu estar usando essas 2 horas para estar fazendo alguma coisa para os outros só, sabe? Então, assim, você me chamou aqui para eu falar coisas que eu quero falar. Então, assim, você me deu 2 horas, não foi eu que te dei 2 horas, entendeu? Então, eu que te agradeço pelo convite, pelo esse bate-papo aqui bem legal e de fazer eu lembrar de algumas coisas que acho que quando a gente fala, a gente. Nossa, é verdade. Né? Ai, A gente com acaba certeza. esquecendo, Isso né? aconteceu muito com o Neves, que inclusive eu vou receber amanhã novamente. Dele no meio da conversa, cara, eu nem lembrava dessa porra, cara, que legal e tudo. É um dos presentes que esse podcast acaba dando pra gente. A outra coisa que eu gostaria de fazer pra você é uma pergunta que eu faço pra todos os meus convidados, e o seu nome já foi mencionado anteriormente, mas eu queria perguntar pra você. Agora que você conheceu o podcast e esse formato, quem você gostaria que eu trouxesse aqui pra bater um papo? Não vale falar a Nayara, que eu já tô conversando com ela. Mas Ai, quem você você me gostaria de apertou sem ver? me abraçar. Quem você Foi gostaria a de primeira conhecer mais aqui? pessoa. Que você não veio ainda no show, que a gente pode conversar. Não sei se você já convidou a Icane, a Flávia, não sei se é o tipo de convite que. Não, eu não estendi convite para muitas pessoas que eu conheço ainda, né? A gente está no 12º episódio. Eu não sei onde ela está na vida dela, mas se você gostaria que eu conversasse com a Flávia? Mas sabe o que eu acho que poderia ser legal com ela? Hum. É, por exemplo, ela comigo. Um Porque, double team? porque assim, eu não comentei tanto sobre a Flávia aqui, né? Porque acabou que não direcionou o papo assim. Mas a Flávia é uma pessoa que eu sou muito grata, porque boa parte de eu estar aqui também hoje, fazendo o que eu faço, e de estar fazendo bem feito, é graças a ela. Claro que eu fui atrás, que eu me desenvolvi, mas ela foi uma pessoa que me deu muito suporte quando eu estava na insegurança, quando eu não sabia fazer alguma coisa e ela me ensinou, tipo, eu falava assim, o que você acha disso aqui, dessa ideia? E ela fortaleceu, sabe? Ela confiava muito nas ideias malucas que eu lançava para ela e tal, e ela dava suporte. Então, eu sou muito grata à Flávia, sabe? A nossa amizade, amo ela, assim, demais, né? E é bom que fica aqui também a minha declaração para ela. Flavinha, obrigada por tudo que você representou, representa, e eu sei que ainda tem muita coisa ainda para a gente fazer junto ainda nessa vida aqui. São Beleza. muitos anos de amizade. Beleza. Bom, então eu vou mandar para você mais uma vez, para que você faça suas considerações finais antes de eu fechar o podcast aqui pra gente. Você tem que me direcionar, eu sou aquela pessoa difícil. Considerações finais, você normalmente fala por cortesia. Ai, obrigado por eu participar aqui do podcast. Se Aí vocês eu já querem, vocês falei. podem me encontrar nesse lugar ou naquele lugar. Tchau, gente. Uma coisa assim. Ai, gente, se você quer me encontrar, desencontre. Não, eu Isso. já não quero que as pessoas me encontrem mais, não. Eu quero Sim. que as pessoas desaprendam onde me Isso. encontrar, gente, porque eu tô com 80 mensagens não lidas. É isso. Se eu não te respondi, é porque a sua mensagem está ali no meio das 80 e eu não tenho tempo mais. Boa. Eu já aceitei que eu sou uma só, eu respondo quando Deus permitir, quando der, Sim. né? E enquanto eu não criar coragem de apertar aquele botãozinho lá e colocar se ler todas. Boa. É que se era urgente, não é mais. Community manager ele não quer se expor, ele quer se esconder no final das contas, né? Ele quer tempo É, para trabalhar, né?
Muito bem. Principalmente agora com o Midnight, gente. Eu Sim. sei, beta começou. Calma, sei que vocês querem jogar o joguinho, eu também quero, eu não tenho tempo. Pelo menos vocês ainda conseguem arrumar tempo para jogar. Bom, a E eu, mensagem final da Daiane é: quem quer acesso antecipado ao Midnight, entre em contato com ela. É isso? isso mesmo. Por e-mail. Isso! E assim, gente, pelo amor de Deus, se eu não te respondi no e-mail, você não precisa me mandar WhatsApp, não precisa mandar Telegram, não precisa mandar Instagram, não precisa mandar Facebook, não precisa, até a Batonete, o povo tá me adicionando agora para falar comigo. Calma! Quem nunca? Muito bem. Espera, uma hora eu chego lá. Beleza, então. Gente, mais uma vez, então, Daiane, muito obrigado pela sua presença. Para todo mundo que teve live aí no TikTok e aqui na Twitch, meu grande agradecimento é ótimo. Meu muito obrigado. E até amanhã, às 13 horas, quando a gente vai entrevistar e fazer a segunda parte do podcast com Tauê Neves, o famoso Neves Tudão. De resto, pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço. Muito obrigada, e até gente. a próxima. Beijo, obrigada, Celso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.